Olá, criaturas da noite, tudo bom com vocês? Eu sou Morgana Kane e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no mês passado nós fizemos uma collab de fim de ano, juntei os meus amigos para falar e a gente gostou tanto de fazer isso que resolvemos expandir e tornar como parte de um quadro do canal a gravação em conjunto. Uma, duas vezes por mês, pelo menos, para a gente debater de temas que gostamos, nos divertimos e por aí vai. O nome desse quadro será o Boteco da Morgana, porque eu gosto de boteco e eu me chamo Morgana. Eu estou aqui com a maioria das pessoas que estiveram na última gravação e temos um novo convidado que eu vou colocar ele logo para se apresentar. Sindou, dê um oi pro pessoal, por favor. Fala pessoal, aqui é o Duque Sindou, também conhecido como Sindou. É um prazer aqui estar com vocês. Bom, eu acho que aqui o pessoal me conhece popularmente pelo deck de Galantimon, né? Jogando ali desde a época de BT2, quando lançou. E aí conseguindo um título ano passado ali pra fazer jus ao deck. Nosso campeão brasileiro, top 1 do Brasil. Balancidor, vamos para o Maicon, que já esteve aqui antes, estava fazendo um crime de guerra defendendo a Rudimon. Eu Olha, permaneço defendendo o Rudimon, tá? Eu sou o Maicon, estava aqui no podcast passado, falou que é pra conversar, eu apareço, até porque eu gosto de falar bastante. E vou continuar defendendo o Rudimon. E pelo amor de Deus, né, assim, você falar de Duque, sendo que Duque aqui é meu nickname desde que eu me conheço por gente. de Duque é que a gente tem um monte, né? Mas quem tem um título ali, a fama sou eu, né? Essa daqui pegou mal pra mim. Sindou é encontrado Só no jogo rasgado com a própria genitália. Pô, tu soltou a versão family friendly que tu fala na nossa cara? É isso mesmo? Só no jogo de Pokémon porque é deck de Unga Bunga. Agora, né? E antes também. E antes. Antes de continuar polemizando, vamos para o nosso último convidado, o Eric. Dê um salve. Eu sou o Eric e Liberator é bom demais, tá maluco? Na moral, Eu mano, concordo. nesse canal não é permitido defender Liberator nem Rudimon, mas enfim. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo conjunto, como eu falei, e o que nós vamos falar especificamente? A gente já tem mais ou menos metade do ano do que vai vir de suporte para Digimon Card Game, mas a próxima metade, né, julho pra frente, mais ou menos, as próximas BTs e AX, a gente não sabe o que vem. Então, nos reunimos para discutir, ou na verdade, opinar e discutir em cima do que cada um de nós acha que deveria vir de suporte pelo resto do ano. Então, sem nos prolongar mais, vamos para a nossa primeira rodada. Faremos 3 rodadas, com cada um falando uma coisa que acha que deve vir suporte, e vamos dissertar e ver se esse suporte vale a pena ou não. Então, como vai ser a dinâmica, cada um de nós vai falar algo que acha que tem que vir de suporte para este ano, algum deck que gosta, arquétipo, seja o que for, pode ser algo de Digimon que ainda não saiu. Vamos dissertando em cima, né? Quem que vai começar falando? Eu, obviamente, porque eu sou a dona disso daqui. Então, eu vou falar primeiro qual é o suporte que eu acho que deve aparecer. E eu sei que já vou começar chutando pau da barraca, todo mundo vai brigar comigo, mas Digimon Adventure 02 tem que receber suporte em 2026. Bom, isso bate com um dos itens que eu coloquei na minha lista, né? Que o meu, mais especificamente, eu acho que o arquétipo das Armor Forms poderia ser expandido para além do só o Magna X, né? A gente recebeu, acho que foi na BT 16, né? Que a gente recebeu 16. uma leva grande de Armor Forms, tanto pro Patamon quanto pro Armadillomon e tal. Só que evidentemente eram muito mais fracas que as do Vimon, por motivos óbvios. Só que eu acho que é um arquétipo muito legal e que tem muito potencial futuro, assim, tipo, tem muita armor form pra cada um dos bichos, né, pra cada um dos brasões, e dá pra fazer umas coisas legais do que só manter o Vimon lá e o Magna X estourando na galera. Então, Sendo a Morgana, eu tô sendo a falando Morgana isso... com certeza DNA. Foi exatamente por isso. Eu tô falando por isso, especificamente por causa desses dois aqui, que vocês vão ver. Silphimon e Paildramon é algo que eu quero muito. O Paildramon nem tanto, porque eu acho que o deck já tem um good spot suficiente, mas eu quero que a Sylph veja muito a luz do dia, mas muito mesmo, cara. Eu acho que vermelho e amarelo é uma combinação muito boa no Digimon, que pra valer a gente só teve o Shiny, né? Eu sinto. E eu gosto da Sylph, o Chaco, eu não tenho um apego por ele, eu não gosto do bicho, nem do estilo, mas, sei lá, o meu lance é mais eles dois, né? Paildra e Sylph é o DNA. Eu acho que eles deviam vir.
Devia vir um suporte, mas assim, aí falando como um todo, eu acho que devia vir um suporte pra esses dois aqui, Sylph e Shaco, pra deixar eles no nível do deck do Imperial. E aí, especificamente, eu acho que tem que vir mais um Hulk de End of Turn DNA, que isso já ajuda muito esses dois decks. Então, acho que Inimiga da atualmente diversão. Inimiga da diversão. os níveis mais baixos, né, dos dois decks, tá faltando mesmo. Tá faltando uns Armadillo melhorzinho e uns Rockmon melhorzinho também, né? Uhum. Tipo, Sim. porque já tem a Sylph, acho que ela tem uma Sylph boa e uma Sylph ok, que é eu tô contando a do Time Stranger já mais recente. A da BT8 esquece, a da BT8, pelo amor de Deus. O Shaco, a gente já tem dois Shaco bem bons, né? Tanto esse preto e amarelo da BT16, quanto o mais recente também do O de Hood. o Hacker's Memory, são bem bons, assim. E o Tamer duplo do Shaco já é muito bom também, né? Ele só nunca viu a luz do dia porque nunca chegou a ter um deck de Shaco funcional mesmo. Mas, Sim. pô, Devolve vindo do Tamer é muito forte. Sim. Então, Sim. e agora a gente tem uma nova mecânica que entrou no jogo. Eu acho que esses decks conseguem se favorecer bastante, que é as mecânicas de When Moving, porque você conseguir fazer o nível 4 na Breeding e ainda ter um efeito de vantagem quando você move, eu acho que, né, Pô, não tinha o deck pensado tem nisso. potencial, viu? Tu deu Tem um realmente. puta argumento. Realmente, porque uma grande coisa que disparou o Imperial na frente dos demais decks de DNA foi pelo fato dele ser extremamente memory efficient, né? Então acabou fazendo com que. E também ter muito mais certs. Não Aí é nem acabou só fazendo com que o isso. Imperial fosse simplesmente melhor. É o lance de você ter mais hooks de End of Turn DNA, Michael, Sim. muda muito, cara. Isso, Também. tipo, a galera não se toca como isso é importante, tá ligado? O Imperial tem acesso a 3, mano. Dá pra você rodar, tipo, 10 cópias de End of Turn DNA. Isso é coisa pra caramba. É tipo o Então, Omni, né? na BT23, né, que foi a de Hacker's Memory agora, Isso. eles até fizeram uma nova versão, né, uma nova peça de consistência para esses decks, que na forma do Armadillo e do Angemon, né, que os dois têm, tipo, embutido no nível 4, que eles fazem o efeito Exatamente. deles, e aí no final do turno você pode fazer uma DNA entre os dois. Então eles Então, tiraram É essa... simultâneo. É simultâneo. no Você faz o play. efeito Sim, e já. E já faz DNA, né? Evolui. Mas eles acabaram tirando o peso de você precisar ter o Hulk de End of Turn DNA e também de você precisar sempre achar o Hulk e evoluir ele pro nível 4, Então, né? mas você Às vezes você sabe. apertou a sua ação, você pode dar hard play e já funciona. Você sabe de onde eles tiraram isso, né? Veio do Vimp, né? Foi o Veio do primeiro Vimp, caso exato. seu. Sim. E aí, como já teve no Vimp e teve agora no Shaco, provavelmente eu acho que na Sylph não vai demorar muito, não, tá? Na Sylph já tem. O BT25, a Aquila Já tem também? isso. Já a nova? Sylph tem. tem? A Gatomon nova é 4 de custo, você baixa ela, faz uma coisa DNA. O problema é que a Killamon foi esquecida no rolê, tá ligado? Então, Porque falta aquilo. falta Não, ela. inclusive, Próximos episódios. de Aquilamon, tipo, o arquétipo tá bem mal servido, Não, né? cara, Porque a gente tem uma Aquilamon todas são ok, horríveis. antiga, e É todas as muito outras ruim, são mano. abomináveis. Mas é muito ruim. E tem uma coisa que eu acho que a Sylph realmente é a ferrada do rolê, porque ela também trabalha com a Gatomon, mano. Tipo, é muito triste isso, mano. Ai, velho. Mas eu acho que vocês conseguem concordar que assim, eu não quero colocar o Imperial no rolê porque ele já tá muito ok, mas esses dois, eu acho que tem que vir um suporte porque esses dois precisam, tá ligado? Então, seria legal, só que aí eu boto o contra-argumento que eu acho difícil de rolar, tanto porque 02 não é tão popular quanto as outras coisas que ainda tem pra lançar, né? A gente tem Beat Break que tá chegando, etc e tal. E eu sinto que a Bandai vai ter um pouquinho de pé atrás em relação à mecânica de Jogress, porque a gente já viu, tipo, a gente tá vendo o Hood quebrar com a mecânica de Jogress, e ó quanto tempo o Mastemon, que era um dos principais, era tipo um deck que era puro de Jogress sempre, demorou pra ser viável. 3 anos. Foram uns 3 anos. O Peudramon, na realidade, ele tem muita chance de ter alguma coisa ali, um suporte meio perdido na AD01, né? Tem. Muito provavelmente vai ter coisa nova pra protagonista, não só os reprints, as AAs. Então, o problema é que aí agora o deck sobe de novo e fica lá, né? Se vier alguma coisa muito forte pra Isso ele. não é um problema, né? Se eu não me engano, das primeiras Então, é que isso voltas, acaba sendo um não problema foi porque, historicamente, o jogo, né, e o jogo eu tô dizendo como player base, não Uhum. lida bem com decks de controle, né? Não a gente lida. teve os exemplos mais antigos, tipo, o próprio Peldramon quando jogou, a gente tinha o Blue Hybrid, né, que foi a primeira banlist que a gente teve, em teoria, pro ocidente, que também foi por conta muito da sensação dos jogadores, não pelo deck ser dominante, e a própria Modern The Reaper, né? O Modern Control, ele não fez praticamente nenhum resultado, mas só pela experiência miserável de jogar contra, tomou o pair ban pra não rolar mais. Mas aí Foi. eu trago mais argumentos que uma coleção do 02 seria legal. Isso com certeza. Primeiro Daria pra você argumento. dar suporte pro deck de Mutismon, daria pra dar suporte a um monte de coisa. Eu ia falar do Malo, eu ia falar do Mano Malo,
que é o deck que eu também tenho. Mas, assim, por ele é falar chovendo molhado do que eu acho que seria legal ter o deck dele, né? Mas existe uma pessoa na minha mente que eu gostaria que fosse revivida, tivesse uma versão nova e mais suporte. E nesse momento eu estou ganhando Eric Fonseca, porque eu quero o Willis. Não, meu Morgana, não me dê esperança. Pensa que o Willis é a única coleção que só ele apareceu. Tipo, o Terriermon dele literalmente vira Rapidmon no filme e ele não tem um Rapidmon na coleção. Mas eu quero o Willis, mano. Tipo, eu realmente quero um Willis e um Rapidmon. E digo mais, um Cherub. Eu quero uma coleção de 02 com isso. Cara, sabe uma coisa pro Willis, um conjunto ali de cartas pro Willis seria muito interessante? Um Rapidmon, Armor, ou um Gargomon, alguma coisa que jogasse um Tamer com um Rapid no texto. Sim. Eu acho que se viesse isso, sabe? Que nem fizeram com Royal Base, sabe? Sim. Tem que puxar alguma você coisa não nisso, prende no arquétipo só, né? Tipo, você pode. Ele vai funcionar tanto pro arquétipo do Rapid X quanto pro arquétipo do Gargomon, né? Tipo. Concordo. Exato. E aí eu acho que ele consegue dar uma vida que o deck tá precisando. Porque o deck ele é bom, ele tem muita peça de consistência, mas falta alguma coisa, porque ele já foi rápido. Mas hoje em dia ele perdeu esse gás dele e aí ele tem que fazer, né, gastar a memória pra ou evoluir ou jogar o Tamer. E hoje em dia você não pode fazer isso. Você não pode. Só... Então, eu já tenho outra opinião sobre que não é nem na questão de eficiência de memória ou velocidade do deck. É mais que assim, tipo, antes o diferencial dele era a velocidade. Você tinha o Tamer que reduzia a evolução, que você conseguia combar com a training e tal, e você tinha o ARP do nível 4 pro nível 6 Ex-Antibody, que era muito forte. Só que, tipo, nisso você tinha um payoff grande mesmo só no Rapid X. Que, pô, era uma carta secret, era uma forma Ex-Antibody, tinha condição pra ter o efeito ativo, tudo aí, beleza. O poder tava lá, sabe? Só no top end. Então isso justificava do resto das peças serem mais ou menos. Agora, como tudo é muito forte e tem 300 efeitos em cada carta, ele só ser rápido não tem o impacto necessário, sabe? Ele não acompanha os outros decks porque ele... Beleza, ele chega muito bem no Rapid X, aí remove Rapid X, beleza, acabou seu jogo, vamos pra próxima. Excelente argumentação, eu concordo. E tem um outro ponto que eu acho que seria legal de uma coleção de 02, e aí é mais por um valor de gostar de Digimon como um todo, tá? Não é necessariamente por gostar de 02, até porque eu acho que é bem amplo o desgosto que eu tenho por Digimon 02, né? Mas você trazer outras Armor Forms, eu acho que seria importante, tá ligado? É bobinho, mas é legal você ter as Armor Forms diferentonas no jogo. Então eu acho que poderia também dar mais destaque pra isso, tá? É opinião, e eu acho que seria muito legal. Acaba que a Bandai nem divulga muito sobre essas outras Armor Forms, né? Então muita gente nem sabe que elas existem. Ah, não, mas assim, é tipo... É X9, mano. É coleção pra quem é nerd de Digimon. Realmente. Vamos lá, né? Vamos lá. Em cima dessa parte do deck de Rapid, eu acho que era interessante alguma coisa que conectasse os dois decks, que eu vejo assim que ou eles voltavam o deck pro Henry e você não conseguia fazer absolutamente nada em cima do Willis, ou era em cima do Willis e você não fazia nada com o Henry. Então, assim, e ficava uma mistureba que às vezes o deck do Henry comunicava com o da Shu, que é a irmã dele. Isso que eu ia falar, são 3 decks brigando entre si pra existir. 3 decks brigando entre si, exatamente. É um deck de Mega Gargo que nunca chegou a ser um deck de fato, tem tipo 10 Mega Gargo diferentes, contando com o Ace que existem, e tipo, só o Ace viu o jogo por motivos óbvios. Aí você tem o deck do Rapid X, que é a versão que teve mais sucesso, né, do arquétipo, porque o Rapid X é uma carta muito boa. E aí você ainda tem o Alliance, que tipo, eles não sabem o que eles fazem. Às vezes eles centram ele pra ser só com a Shuchon e a Lopimon. Às vezes eles querem que ele jogue um deck Terriermon e Lopimon por causa do Double Typhoon e tal, que também não funciona, e fica nisso, tipo, N decks diferentes possíveis de serem montados, mas nenhum deles é muito consistente. Exatamente. Então, eu acho que a gente pode concluir que uma coleção de 02, ela pode, na real, ser benéfica pra vários decks, né? Sim, basta escolher as temáticas certas, né? Tipo, eu tenho um ponto de um deck ainda de 02 que eu acho que deveria existir, meio que existe mais ou menos, mas não exatamente, mas aí eu deixo mais pro final pra linkar já com
um próximo assunto, talvez. Então, beleza. Com isso a gente faz então do 02. 02 aprovado pela bancada? Aprovado, eu acho que também já tem um tempo, né? A última coleção de 02 foi BT16 e já vai pra 2 anos, isso? Vai fazer 2 Sim. anos. No Japão já faz 2 mais, anos. viu? Já faz mais de 2 anos, Já, então. no Japão já faz é mais. aquilo. O Japão foi em dezembro, eu acho, de 23. 23. Na verdade, foi antes, porque foi com o lançamento do filme, o The É, Beginning. foi eu acho o que foi em filme do- outubro, do novembro. verdade, Então, faz outubro, muito outubro. tempo, gente. Faz muito tempo. Então. É bom, eu acho que 2 anos a carta já tomou Power Grip, tudo tomou Power Grip, então já dá pra. Já merece. Então, Passado. Digimon 02 aprovado para ter um suporte este ano. Com isso eu falo meu primeiro. Sindô, qual seria a sua primeira opção de um suporte para esse ano? Cara, aqui é o mais óbvio, o mais incrível de todos, né? Que eu acho que a gente começou ali uma linha uns anos atrás de produto que é os ST Advanced. Começou com o Belzy, depois a gente teve os do Rapid, a da Sakuya, e eu acho que só falta um aí nesses protagonistas, né? Que Justimon. a gente tá precisando no Galante, né, pô? Justimon nem existe, pô. Isso daí é só meme. Eu acho que é o ST Advanced do Galante. Eu tenho ali a minha crença de que ele vem esse ano e vamos ver o que pode dar, por causa que, cara, o deck ele já se encontra bem, sabe? Esse é um ponto. Só que eu acho que ele não tá na diretriz que a Bandai queria, que é a questão de jogar com a questão de Tamers, né? Ele foi uma questão de Kuboy, uma questão de OTK, tem as versões dele ali de mais de loop, né? Com o lado roxo, e eu acho que esse ST ele pode focar mais nessa questão do Tamer, entendeu? Eu tenho uma. Antes da gente discutir sobre o Galantimon, se isso seria benéfico em si e tal, eu tenho uma opinião que esse ano não vem Advanced ST, mas vamos trabalhar com a ideia de que vem. O que vocês acham? Então, eu acho que seria interessante pelo simples fato de reprintar algumas cartas que estão dentro do deck que acabam sendo meio inacessíveis. Mas só isso, porque eu acho que ganhar mais suporte, esse deck já não precisa de tanto suporte assim. Espera aí que eu Realmente quero que falta você alguma desenvolva, coisa. que eu quero que você desenvolva isso daí então, de cartas que a gente Porque tem que pegar. realmente falta essa comunicação com os Tamers que o Sindô havia falado. Mas se for pra pensar no power level do deck, como por exemplo, a Sakuya. A Sakuya tinha acabado de tomar uma banlist na cara. Então ela recebeu esse Advanced. Esse Advanced cobriu muitos buracos do deck. Agora, se for parar pra pensar a forma que o deck de Galantimon está, daqui a gente tem algumas coisas muito power creepadas no meta. Por exemplo, Food elevou muito o nível do gameplay do jogo. Então, o Galante acabou ficando um pouco mais embaixo. Mas, por exemplo, Pedras agora também costuma atrapalhar um pouquinho o matchup. Então, eu acho que talvez, se for pra dar um suporte pra ele, seria pra desviar um pouco mais desses matchups que atrapalham ele. Mas um suporte pra aumentar muito o power level do deck, eu acho que não precisa, porque ele simplesmente estoura e você nem vê. Algo que eu acho que podia ter também nesse Advanced é uma mecânica mais exclusiva, saca? Que a gente vê Legal. sempre, os Advanced eles têm uma mecânica própria em torno ali do conceito do deck que ele acaba trazendo. O ST, ele tinha essa questão do Armor e do Warp, né? Ele saía do nível 4 pro nível 6. Se eu não me engano, foi a primeira vez que a gente começou a ver isso. O Belzy foi o primeiro, ele tem ali a questão dele, mas ele também trouxe os Warp do Impimon. Mas ele é bem à parte porque ele é muito antigo. E a Sakuya, cara, ela trouxe a questão das options, os links, tudo mais. Eu acho que o Galante ele podia trazer alguma mecânica, alguma coisa assim nova e fugir um pouco dessa estética que o Galante X trouxe, que é a questão do amarelo com a suspend, né? Eu acho que podia trazer algo pro vermelho que fosse característico dele. Isso é uma coisa que eu vou dizer. Esse Advance ele vai ser puro vermelho, porque eu tenho certeza que ele não vai misturar cor. Eu acho que se vier o Galante vai ser 100% vermelho. Eric, você tá calado. O que você gostaria de falar sobre? Então, eu não sei se eu concordo. Eu entendo os motivos apresentados para o Galantimon ganhar um Advanced Deck 7, mas eu não sei se eu concordo no ponto de, tipo assim, Sakuya, no meio que o deck ele era um Frankenstein da vida, assim. Ele não era necessariamente um deck de Sakuya antes. Ele pegou todas as cartas muito fortes, isoladas, que tinha saído do arquétipo, né? E juntou com a questão das options genéricas e transformou num deck, tanto é que o boss acabava sendo o Valdur Arm. Aí agora o Advanced Deck 7 organizou isso e meio que rebutou o arquétipo dos plugins, que nunca funcionou direito. Tipo, tanto é
é que na versão pré-banlist, a única coisa que a gente usava de plugin mesmo, a maior parte do tempo era o de evolução. Talvez o pause junto, mas o principal era a evolução, não a tua toma lista. Sim. Só que aí rebutou, beleza, transformou agora numa coisa funcional e que, tipo, realiza a fantasia do Tamers de usar as cartas, tudo, de fazer os aprimoramentos, né, nos Digimons, através das cartas. E acho que ficou legal tudo. O Galantimon, eu acho que o deck hoje, ele já representa a fantasia do que era no Tamers. Porque, tipo, o Guilmon foi criado, tal, comparando com os outros bichos dinossauro que já tinha, e que era pra ele ter um poder destrutivo muito alto, e não sei o que, e tal. E o deck já faz isso, né? O deck te dá um porradão, checa 5 no cenário feliz, sabe? Eu não vejo um jeito de dar uma mecânica exclusiva pra ele, principalmente se ele for mono-red, que condiza mais ainda do que já condiz com a série, sabe? Eu acho Ele que já é muito eficiente em ser agressivo. Eu acho que se esse Advanced vier, ele vai chegar mudando o que o Galante faz. Muito provavelmente. Ele vai trazer uma mecânica nova. Ou ele vai pegar a mecânica do Galante e vai trabalhar em cima dela sendo um pouco diferente. Porque a Sakuya, a gente sempre pensou que ela usava options. Só que eles fizeram usar options de um jeito que fosse realmente interessante. E realmente funcional. O problema é, como o Eric falou, o Galante já é funcional do que ele se propõe a fazer, que é deletar coisas. Então, ou eles vão fazer uma mecânica nova pro Galante, ou eles vão fazer mais do mesmo. Se for pra fazer mais do mesmo, eu acho que não sai Advanced esse ano. Ainda mais se o Galante tiver muito power ainda, né? Se for pra fazer algo novo, eu acho que existe chance de sair pra eles manterem o ritmo de produção. E como a gente tá com uma produção de Digimon muito grande ultimamente, existe uma chance dele sair. Mas aí eu não sei se... O que ele poderia fazer de novo, tá ligado? O que ele Então, poderia... porque pensa comigo, tipo, no caso da Sakuya, qual que era o principal problema do deck que fazia ele não usar o arquétipo / mecânica de plugins? É que era o famoso, se o plugin veio na hora errada ou na ordem errada, ele é só um brick, ele é uma carta morta que você, se você não tiver a Tamer na mesa, você nem pode usar porque você não ignora a cor. E aí eles corrigiram isso. Os plugins, eles são multipropósito agora. Ele manteve a identidade do deck anterior, que era de reagir a options sendo usadas. Então, tipo, você tem reprintado no deck 7 a Renamon X2, que é do segundo ano do jogo, sabe? Só que aí eles deram, tipo, um repropósito pras cartas. O plugin, ele não é mais uma carta morta. Por quê? O Link não tem cor. Então, o Link você só precisa obedecer que tem que ser num Digimon. Mas eu vou concordar com o Sidon uma coisa que seria extremamente benéfico, talvez, ou se não benéfico, importante, que eu tivesse uma ligação e fosse realmente muito bom e útil você usar o Takato no deck. Eu acho que esse é o ponto principal que você gostaria de um suporte, né, Sindor? E vale lembrar que esse ano é 25 anos de Tamers também, então... Sim. Só que aí, 5 anos de Ghost Game! Como que a gente poderia, tipo, expandir a mecânica de deletar Digimons e reagir a isso? Porque se você faz uma mecânica totalmente nova para esse deck, você exclui todo o suporte anterior, porque o suporte reage sempre se você vai deletar, você aumenta o DP que você vai deletar, e se você deletou ou se você não deletou, ele faz coisas. Então não tem muito como expandir pra além disso, sabe? Eu acho que o problema maior do deck não é a parte de cima, né? O range dele, o nível 6 dele, eu até falo que o nível 6 7 já tá saturado, que tem muita coisa boa, mas é a parte de baixo que tá meio problemática, sabe? Os níveis 4, 3 e o Egg, né? Que o melhor Egg é um Egg que não se encaixa com as coisas antigas, as coisas vermelhas, porque é o roxo. E aí você trava toda a estrutura do deck. Então, eu acho que eles podiam dar uma trabalhada. A Sakuya ganhou um egg que a gente pode dizer que é no mínimo roubado. Então, nada mais justo de alguma coisa que dê essa temática pro deck e também mantenha a ideia que eles querem passar, né? Porque se for pra jogar de Kuboy, o pessoal jogava de Wargreymon, checa 5, seja feliz. Sim, famoso Wargreymon bazooka. Com tudo isso que a gente argumentou, eu acho que a gente tá argumentando mais a favor do Advanced Deck 7 do Justimon do que do Galantimon, pra ser sincero. Porque, tipo, a gente tá falando que o Galantimon ele já é um deck que existe e já é um deck potente, só que ele não necessariamente tem a identidade de Tamers. Ele é, tipo, o Galantimon genericamente focado no Exantibari. Enquanto isso, o Justimon tá ainda preso num problema muito parecido do que o deck da Sakuya tava antes. Você tem aquele reboot do arquétipo pra rodar em torno dos devices, só que aquilo, se o device veio na hora errada, ou você não tem um dos suportes mais novos pra jogar ou pra colocar na mesa o device de graça, ele é um brick.
Assim, se for pra dar um veredito desse suporte de Galantimon, eu tenho duas opiniões. Se for pra ser a mesma coisa e só bufar o que já tem do Galantimon funcionando exatamente como é, eu não seria a favor. Se for pra fazer uma renovação no arquétipo do Galante e que torne o uso do Takato importante, eu seria a favor. Então, eu tô nesse ponto. E vocês, como é que vocês ficam? Eu Se também for pra manter sou de da full É boy, não mais ou menos precisa isso. de nada. Então, O que eles talvez possam fazer, se for pra puxar, tipo assim, dá pra manter o que tem hoje e faria um negócio novo. Era focar o Galantimon especificamente na mecânica do Biomerge, né? Você obrigaria o uso do Takato, você teria um diferencial pra, tipo, sei lá, ser focado em Warp também, né? O Guilmon pular pro Galantimon com o Takato e manteria as cartas que já existem, porque de resto realmente não vejo como expandir enquanto deck solo vermelho. eu só quero dizer que Você o tenta Eric tá contornar o sendo. Galante X. O Eric tá sendo expulso dessa live, dessa stream, dessa gravação, não sei porque ele falou Biomerge ao Então, invés de eu achei um Matrix. crime. E Achei foi, show. criminoso isso. Ou então Eu você acho bem que criminoso pula a também. parte do Galante X, cara, e tenta pular e tenta ir direto pro Crimson Mode. Tipo, traz uma Então, Granny É. pra que temática. linka. A Granny, você disse Exatamente. tudo. A Granny tem que vir, cara, nesse ST, pelo amor de Deus. E a Granny, Já são ela ganhou a possibilidade de existir agora, né? Porque com a com mecânica link. dos links, Exato. Nossa, Exato. funciona. sim. Você linka a Granny no precisa. Galante Assim, e eu acho vira que é muito um simples, Crimson na Mode, é real. Eu isso. acho que o ST do ST desse podia vir facilmente com o Guilmon fazendo transição entre Megidra e Galante, não? É muito evidente que dá pra ser um ST disso. Dual card Pô, seria question seria marks. muito interessante, viu? Seria Aí um. vocês soltaram, os dois soltaram argumentos muito bons. A Dual Card possibilita essa ideia. Então, Sim. então, eu tenho que lembrar que o Terrermon recebeu um deck que focava em 2 bichos e não acabou bem. Mas assim, existia Dual você Card, tem né? que lembrar Você que o não tinha Terrermon dual card. recebe. Você tem que lembrar que o Terrermon recebe 1 milhão de Terrermon que são inúteis, né, mano? Mas são muito bonitos. São muito bonitos O pra ficar na importante pasta, é a pelo menos. sua pasta. Bom, então eu acho que com isso aqui a gente pode encerrar o Galante, dando essa opinião. Se for pra trazer algo novo, beleza. Só pra bufar o que já existe, não tem por que vir. Então com isso a gente encerra a primeira opção do Sindor, que é Galantimon. Passando para a próxima pessoa, Maicon, diga qual é o primeiro da sua lista que você acha que deve vir ou receber suporte este ano. Com certeza é Rude, tô brincando. Então, pessoal, eu tava pensando em vários decks pra poder colocar um suporte e tudo mais. Eu tinha feito uma lista mental, coloquei lá no grupo, aí a Morgana, uma ditadora, ela tirou. Mas Porque tu queria também, que fosse né? segredo. O primeiro deck que eu acho que devia receber suporte, eu vou até seguir um pouquinho a linha de raciocínio que vocês estão seguindo. Vamos pro Digimon Tamers. Eu acho que devia ser Huanglongmon ou Fenglongmon para alguns. Caralho, tu não Ou acredita Devas que para outros. roubaram a minha lista. Sinto muito, mas o deck de Devas é tipo um dos meus decks favoritos, vou ser bem sincero. Quando eu comecei a jogar na BT13, comprei uma caixa da BT14, aí saiu o Ash5, eu fiquei simplesmente apaixonado na forma que o Fenglong jogava, só que era um deck que tinha uma price tag alta por causa do Fenglong, o resto era tudo barato e o Fenglong era tipo R$300 cada um, mas a forma na qual o deck jogava em cima dos Devas, em cima dos Four Sovereigns, era muito legal, que depois trazia seu boss monster e você praticamente vencia o jogo. Se você for jogar com um deck desse que passa a 7 de memória no meta atual, você morre no turno 2. Morre. Então a gente precisa pensar em formas de redução de custo dos Devas pequenos, que são os nível 5, talvez tirar essa ideia dos nível 6 serem aces, ou fazer uma forma deles virem para o campo, por exemplo, no On Deletion do nível 5, sem a necessidade de você dar muita memória para o oponente. E sempre pensando numa forma de reduzir o custo do Fenglong, que, se eu não me engano tem a option que traz ele, que eu não me lembro mais do nome. Qual que é o nome da Eu option? tenho aqui Legacy Deeper Than Não, the é a Sea. card, não. É a card, Outra. Aí, ó. Até a Holy Essa daí. Beast Great Cardinal A card, Positions. Exatamente, talvez. Ou então fazer uma forma de acelerar mesmo o deck, porque quando eu comecei a usar esse deck, já tava num start tão percripado do jogo que eu tive que rodar Garuru Engine para poder trachar tudo do meu deck e simplesmente usar essa option para poder trazer o Huanglong. Então seria interessante, algo mais ou menos assim.
ou o Ruin Mode do Fenglong. Então, esse eu vou começar a falar, porque esse era o segundo da minha lista. Eu tinha colocado Devas como segundo na minha lista. E você conseguiu. Caramba, por isso que eu falei pra gente colocar várias opções pra isso acontecer. Eu e o Eric amamos esse deck, a gente sempre fala como queria que esse deck tomasse um novo suporte, né, Eric? Um revamp. Eu acho que, de memória, assim, esse é o primeiro deck que vendeu muito bem a mecânica de Ace na Sim. época. Sim. Porque ele veio um pouquinho depois, né? Foi BT14 que lançou, foi a Blast Foi. Ace, né? É. Exatamente. E aí, veio na tipo, X5. esse deck veio logo depois, e aí foi ele que, tipo, mostrou pra galera mesmo qual que era o potencial dos Aces. E Sim. eu acho até hoje uma mecânica muito legal, o jeito que o deck joga eu acho maneiro também, só que ele precisa de mais eficiência em memória. Sim. Esse deck eu acho que Exatamente. ele vai ser um pouco difícil, honestamente, olhando no jeito atual, porque normalmente esse estilo de deck Mega Azul, eu acho que eu consigo falar com propriedade, eles têm que ter alguma gimmick que te reduza custo. Normalmente vem no Egg. A gente tem ali a Mother Eater, a gente tem a Mother Reaper, a gente tem Yggdrasil, a gente tem o Gate, e esse deck ele tem um problema, que é ele tem que usar o Egg pra jogar as coisas dele. Então, Não só isso, né? Eu tava pensando justamente nisso quando o Maicon falou qual que era o arquétipo que ele queria suporte, que não só ele já precisa usar um egg branco para poder usar as options, quanto que o efeito é jogar o outro Deva no slot da Bridging Area. Exato. É o que eu tô falando. Tipo, você não consegue ter alguma coisa ali de egg que vai te ajudar, porque você precisa desse slot. A não ser que eles criem um egg estilo a Mother Reaper, que ele choca e ele se move pra bridge área. Mas o bicho Sim. pode ter algum tipo de redução, tipo isso daqui, ó. Pode ter uma redução condicional da mão, tipo o Agrimon e o Melga da BT17. Eles reduzem em cima É uma ideia. existir. Ou tem Então, o Tamer, que o Tamer reduz o play cost dos bichos. Então, mas aí tem um problema, que aí você foge da temática de Deva, que eles são totalmente contra Tamers. Então, eles, eu são, acho eles são apartados do mundo real, né? Tipo. Mas aí o Tamer não foge. necessariamente precisa ser uma pessoa, né? É porque no conceito dele não tem muito, sabe? Eu acho que ele é um deck difícil. Eu acho que ele precisa repaginar tudo, sabe? É um Sim, deck que porque infelizmente precisa de ele tudo não de tem um novo. Tamer ligado a ele, né? A menos que Liberator ou o próximo material de Kree. quadrinho Kree. E ele também não tem nenhuma entidade nem nada por trás, né? Que nem esses outros Mega É o Azul que a gente Fanglong, citou, só né? que, tipo, Fanglong, eu acho que dessas exatamente. cartas, o Fanglong é um dos poucos que consegue sobreviver a uma repaginação no deck, porque Sim. ele trabalha Sim. com a 3 e tudo mais. Sim. Os Exato. Devas, eles são muito Não, então, difíceis a de engine serem tem que mantidos. mudar. A engine tem que mudar para chegar no Fanglong. Tipo, esses 4 vão acabar sofrendo de alguma maneira. Mas o Fanglong se mantém. O lance é que tem que vir um suporte no sentido de tem que vir uma engine nova. Exato. Com Eu certeza. acho que tem que sair. O deck eu acho que tem que ser refeito, infelizmente. Pro que ele é hoje, é muito difícil de só manter a linha dele e melhorar. Principalmente que ele é um deck focado em Ace, né? Só que, ao contrário, por exemplo, do RK, que incorporou a mecânica. Ele veio antes dos Ace, depois incorporou a mecânica ao jogo dele. Ele não tem formas de, tipo, burlar, né? De, tipo, contornar a questão do overflow, né? Ele Isso. perdeu a stack e falou, valeu, não tem o que fazer. O lance é que Eles esse deck tinha tentaram que ser um colocar RK. um Ondelition, né? Eles colocaram ali um Ondelition, tipo, você vai matar meu Ace, mas olha só, você vai tomar esse efeito. O efeito do Ace em Mas si não é Ondelition tão hoje em bom. dia, né? O Ondelition do Ace que é bom. Isso que é o mais engraçado. Ah, não. Tem uns É que esses hoje aqui em que dia é eles fácil eram não dar bons, viu, Ondelition, Michael? né? O Ebou era bom no efeito dele. O Azulong também. Assim, o mais meme sempre foi o Baihun, né? Pelo amor de Deus. O Baihun era horroroso. Exatamente. É que ainda não lançou o bairro, eu não sei porque eles não lançaram. Eu não sei o que é isso aí, mas infelizmente a gente só lançaram os 3, sendo que é 4. É por isso que não foi bom, né? Por isso que não deu certo. Então, pô, mal nada a ver. Mas, assim, Mas foi uma época que eu queria muito ser chinês, porque, cara, os campeonatos que eles fizeram entregando o playmatch e. Sim, teve uns temáticos, né? Teve umas AAs Sleeve. exclusivas dos Devas lá, né? Tipo. E Outchart, eles eram maravilhosos. E assim, eu quero muito que esse deck dê bom, mano. Mas eu concordo com o Sindô que, tipo, tem que vir um suporte pra refazer a engine do deck toda. Pra mim, isso tem que acontecer. Sim, 100%. Esse aqui eu acho que foi bem rápido e tranquilo, porque eu acho que todo mundo concorda que tem que vir suporte pra esse deck, né? Só que, tipo, é um suporte, é tipo o que aconteceu com o Dark Master. Refez o Dark Master. Sim, não tem como ser menor do que isso. Mas mantém o Fang, porque o Fang é muito bom, velho. Pelo amor de Deus, essa carta é muito boa. Imagina se Ele vier foi uma das primeiras que trouxe o conceito o de Remote, né? unidade, Também. Se vier o Fanglong no emoji, aí sim, viu, mano? A Capaz, primeira hein? foi a Mother, em X2. Então, Devas, todo mundo de boa que venha, né?
Eu acho que não tem nenhum ponto contra, Com né? certeza. Pô, eu queria que viesse uma continuação de história, porque coitados, foram mal aproveitadas. Eles são um dos grupos mais, tipo, marginalizados, né? Desses grupos que tem Digimon, né? No Tipo, não é 02 quase eles nenhuma são. propriedade. No 02 eles são foda-se tudo tal, mano. É muito triste mesmo isso, velho. No Então, 02 é foda-se, no 03 eles são. Olha só, eu sou um caos. Ah, não, pera, tem outro problema, vai e o lá. Zuchao ainda perde as pernas, né, mano? É Eu muito acho que triste. só realmente em Survive que. Survive, vamos deixar pra frente. Anyways, então já temos spoilers. Hum, Com isso, a gente conclui o primeiro do Michael. Então, Eric Fonseca, diga o seu primeirão. Então, um dos itens que eu coloquei na minha listinha aqui vai casar um pouco com os assuntos anteriores, que, como eu tinha falado na parte do 02, um deck de 02 que eu acho que ainda não existe, e é estranho até ele não existir, é o deck do Imperador Digimon, né? Tipo, ele sai sempre com umas cartas de suporte genéricas, mas ele não tem um deck de, tipo, de Chimeramon ou coisa parecida dedicado, né? Os decks de Chimeramon, eles vão sempre para um outro lado, eles focam mais no DM ou coisa parecida, ou eles são escada pro Millennium, né? Ele não tem um deck do Imperador Digimon. Nossa, E aí, tipo, o assunto que eu queria trazer como um arquétipo que eu acho que deveria ter mais amor, o deck específico que eu vou falar é Eusmon, que é um deck que eu acho que é legal e falta um pouquinho pra ela ficar viável. Mas, no geral, eu acho que decks de vilão não tem muito espaço no jogo ainda. Todos eles ficam, tipo, num quase ali, tipo, a gente tem Dark Masters que precisou tomar um reboot e, tipo assim, ele é um deck ok, esse é um deck jogável. A gente tem a Eosmon, que é a mesma coisa, ela já levou umas levas boas de suporte, só que ela ainda fica no quase de ser um deck, tipo, bom, assim, ela é jogável hoje também. Aí, o próprio deck do Devas foi viável na época que saiu, mas, tipo, hoje é injogável. Tipo, no formato atual do jogo não tem espaço. Então eu sinto que o jogo tem uma resistência a colocar decks de vilão pra rodar, a menos que seja um bicho que já tinha saído previamente e por acaso virou vilão numa mídia mais nova, como é o exemplo do próprio Imperial Virus, né? É verdade. Ele já é um deck, mas aí ele acabou sendo um deck de antagonista por causa do Liberator. E coisas assim. E eu acho que são decks que têm potencial, assim, nem só de heroes e de mocinhos que tem que ser o jogo, né? Tem que dar pra jogar com o outro lado. Acho que o mais próximo que a gente teve disso, e mesmo assim, tipo, não é vilão, são os Seven Great Digimon Lords, né? Que são Digimons, tipo, vírus maus, entre aspas, por natureza, mas é só. Eles não são vilão de nenhuma uma série grande ou bem difundida, nem nada. O ponto que você citou de não existe um deck do Digimon Emperor, em teoria dá pra ter, porque ele tem alguns Digimons que ele vai usando durante os episódios. É porque ele fica tão pouco em quantidade de episódios que eu me imagino que é por isso que não invistam, tá? Sim. Ele fica, eu acho que o quê? Acho que o arco dele é uns 12 episódios no máximo, alguma coisa assim. Se eu não me engano, é por volta disso, 12 e 13, que é por volta daí que aparece lá o Digiovo do Milagre e onde acontece os primeiros dois OVAs lá do Double Typhoon. E aí eu fico nesse pensamento que talvez seja por isso que nunca fizeram. Mas sobre deck de vilão, eu acho que a gente só tem. Tem algum deck de vilão? Deu muito certo que vocês lembrem? Então, acho que vamos pegar pelas as séries dos animes, que acho que é mais fácil de lembrar, né? Até porque são materiais mais difundidos. A pouco ele deu certo, em parte, se for parar pra pensar, os Dark Qual que Masters. você tá falando? Então, os Dark Masters deu certo, mas não deu, né? Porque eu vou corrigir o que você disse. O Apocalimon deu certo e é isso. Sim, era isso. E não à toa que a versão mais ameaçadora do Apocalimon, os Dark Masters, eles eram um material só pra descer ele por 3. O que era ameaçador mesmo era replicar efeito de nível 6 genericamente. E ele ainda era usado com a engine do Garuru, então, tipo, não. Na primeira temporada não teve nada, tá ligado? Então, tipo, aqui eles são o último vilão, né? Mas vamos puxar pra antes o Adventure. A gente não tem um deck de Etemon viável. Eu agradeço. A gente não tem um deck de Devimon viável. É porque o Devimon, ele é absorvido por 1 zilhão de arquétipos, né? Então não dá pra você fazer um deck do Devimon, mano. Ele é absorvido mesmo. Com o Adventure Reboot, bem lá nos primórdios do jogo, teve uma tentativa de deck do Dan Devimon, né? Que era um deck puro de Devimon, entre aspas. Mas foi só, nunca mais ele teve um deck dedicado. No 02... O lance do 02 é porque vilão no 02 tudo no 02 é muito ruim, né, mano? Então, tipo, que a gente não tem um deck do Emperor, do Digimon Emperor, beleza. Tem um deck do Malum Yotsumon, que eu não acho que ele é um deck
ruim. Então, não é um deck ruim, mas eu sinto que ele não é um deck intencional. Ele é um deck de Biotismon genericamente. Então ele pega não é necessariamente do 0-2, sabe? Foi lançando suporte para várias vertentes do deck de Biotismon e acabou que virou um deck Ah, que não, junta mas tudo. o que ele roda é muita coisa de 0-2, mano. A engine dele tudo mas é aí- 0-2. E muita coisa é assim, saca? É. Sai suporte das mídias e ele vira um deck. E aí usa esse conceito, né? Tipo, eu acho que o deck do Miotismon deu certo, mas ele não deu, tipo assim, nossa, ele é gritantemente certo. Não, mas ele deu certo. Eu acho que é isso. Ele é um deck que, tipo, roda. É isso, que nem esses outros que eu falei. Não, eu acho que ele roda Ele é um mais bom do que deck, esses ele é um outros. bom Eu deck. acho que ele é um bom deck. Com certeza. Eu falo Aí, porque tipo, eu a gente tenho pode dúvida. Machine Dramon tá no mesmo pé do Miotismon. Então, Só que- peraí, esse aí é um deck de vilão, porque esse é deck de vilão que deu certo, porque o Machine do jogo. é do jogo. O Machine que a gente usa no deck de Machine é o Machine do jogo, que é do Analog do Man. jogo. Então Do esse Analog deu Man. certo. Esse é um deck de vilão que deu certo com toda certeza. Sim. O Yugo, ele é vilão no jogo, gente? Eu não sei. O Yugo não. O Yugo O não. Yugo, você diz do Cybersleuth? Não tô confundindo com o Yugo, não, gente. Qual é o nome do menino do BWG? Ah, sei do que você tá falando. Yugi Musia, não é? Não, Não, Yugi não. do Chronicles. O Yugi é do Chronicles. Eu sei quem você tá falando, mas eu não lembro o nome dele. Tipo, é Vamos o usar que dá, Black. quando evolui pro mesmo nível lá, ele dá imunidade do BT11. Esse mesmo. É esse moleque aqui, mano. Pera aí, meu Deus, eu vou achar o nome dele, gente. Ele é vilão no jogo? Eu não sei, eu não joguei o Regitizer. Porque se ele for BWGX Qual na o sua nome do época, menino? foi. Na sua época, BWG foi um deck. Sim, Yuya! Yuya. Sim, ele foi um deck. De novo, eu não sei se ele é vilão, ele me parece mais um Sasuke da vida. Eu não joguei o Regitizer pra Eu dizer. também não joguei. Então a gente Mas, tem informação. tipo, se a gente manter ainda pelos animes, na parte de Tamers, a gente teve The Reaper, que foi pseudo-viável na época que saiu, mas Sim. muito rapidamente deixou de ser funcional. Belze Os Devas que a gente já citou. Belf deu certo. Belze. Belze deu certo. Deu certo. Então, mas é que o Belze não é um vilão, ele é um anti-herói no Savers. Exatamente. No Savers. Ele é um anti-herói depende total, da mano. época. Não, ele é anti-herói. Ele tem o Em arco. Cross também, ele também é. O arco da história dele é totalmente um arco de um anti-herói, cara. Ele é realmente um arco de anti-herói. Ele é um moleque confuso, com sentimentos, quer ser forte, quer proteger. Quando ele faz a coisa errada, ele percebe que ele fez a coisa errada e não se sente bem, mas ele não luta pelas maneiras convencionais, tá ligado? Ele é totalmente ele é tipo um, sei lá, um Wolverine da vida, tá ligado? Então, não à toa que desde o começo da aparição do Impimon na história, tipo, ele sempre mostrava que ele tinha um trauma lá com os Tamers dele, tipo, isso só vai aumentando depois. Ele vai mais pra aquele lado por medo e trauma do que por ele ser realmente ruim e querer fazer algo ruim, tá ligado? Ele não tem um arco de tipo, ele era um cara mau que fez maldades e encontrou uma redenção. Ele era um cara confuso que sentia, queria fazer o bem, porque claramente dava pra ver, e por aí Ele vai. é aquele arco daqueles Power Ranger que depois vira do bem, né? O Ranger branco que tá sendo controlado. Ele é a mesma coisa, ele é frustrado porque os Tamer dele eram umas crianças merdeiras, aí ele vai pros Deva querer poder pra evoluir, vira o Belzemon lá, faz umas merda, mas logo depois já entra pro time de novo. A primeira vez que ele fez merda, ele já se arrependeu, mano. A primeira vez que ele fez uma cagada, que foi matar o Leomon, ele já falou, caramba, o que eu fiz e tal. Mas agora, um que foi vilão e pra mim deu certo é o Belf. Esse deu certo. O deu certo. E o Belfemon? Sindô e Maicon estão aqui pra Porque falar se bem for do parar Belf. pra pensar, o Belf é do Kurata, né? Então, mas ele foi assim, foi enfim. um puta deck, né? Ah, tipo, o foi. Na Belfemon. BT3 ele foi sim. Na mano. PT3 ele era assim. Ele foi bem era relevante. jogável. Não, ele não, teve. não, ele era um puta ele deck. teve pelo menos tipo uns 2 meses de glória. Não, mais, mano. E inclusive Na BT3 ele inteira. teve Até BT14 ele jogou bastante. até um pedaço da X5 ele jogou porque teve umas Levaia. listas de Belf Levaia que toparam o nacional. Mas, tipo, a gente tá encontrando alguns, mas Bagra deu certo, gente? Ou ele é tipo o sonho? Não, Vai virar um deck infelizmente ele é agora, legal. jogável. Olha, eu vou ser bem sincero, porque o meta do Japão ele tá aceitando muito Bagra. Cara, Bagra topa o tempo inteiro lá. Meta do Japão, Não faz né, sentido. Michael? Né, Michael? Tipo, Mas topa o tempo inteiro lá. O que eu faço do quê? Eles usam Bagra Hunters, que acabam misturando com o arquétipo de herói. Então é um pouco difícil. eu ia de falar você que o Ghost pensar. Game, o vilão deu certo, mas é porque o deck do vilão é misturado com o deck do herói, né? Então... Exatamente. No Ghost Game, o vilão é a Toei, né? Não sabia, pô. O vilão do Ghost Game é a Toei.
Exatamente. Assim, eu entendo o ponto que tu tá trazendo de decks de vilões em si, e eu concordo que eles talvez tenham que aparecer mais. E eu vou dar um exemplo do que pra mim que vai corroborar com o que tu tá falando, Eric, que não é possível que com a quantidade de carta que saiu deste infeliz, ele não é um tier 1 garantido, que é o Lucemon. Então, entende? Tipo assim, eu não tô falando que, nossa, não existe deck de vilão. O que eu tô falando é que, tipo assim, eles nunca são difundidos que nem decks de herói ou decks, tipo, de alinhamento genérico. Nunca é um deck que, nossa, todo mundo tá gostando de jogar, que trouxe uma mecânica legal, tal. Eles sempre ficam renegados a ser um rogue, sabe? Sim. O Lucemon é um rogue ainda, infelizmente. E Michael Cypher. mas é verdade, Michael. Tipo, tipo assim, é É inacreditável verdade, quanto realmente. suporte Mas- sai dele, ele não é um tier 1, cara. Mas o que acontece? Sai bastante suporte dele, só que nada deixa o deck efetivamente roubado. Nada faz ele cheatar igual os outros decks cheatam. Porque o grande problema do Lucemon É amar A demais. escolha. Toma 5 de memória. Toma 5 de memória. Escolhe aí o que você quer fazer. É. Aí, esse é o grande problema, cara. Ele é o Devas de bolso, né? O Devas dá 7, ele dá 5. Devas de tipo... bolsa, exatamente. Ele é um Pocket Devas com um efeito melhor. É isso. Então, eu acho que tem que ter mais amor pelos vilões, né, pessoal? Então, e só dando um foco maior no deck que eu escolhi pra trazer o tema, que é Osmon, né? Pô, é um deck legal, tipo, a mecânica dele de querer interagir com tamers e tal. A questão de, tipo, spamar um monte de bicho na mesa e de as nível 7 serem uns bichos ameaçadores, só que assim, acho que ele reproduz bem pouco a proposta do arquétipo no momento. É gosto, Parei né? de ouvir no deck legal. Você defende Rudimon, meu nobre. Aí tu perdeu no argumento, viu, Michael? Mas esse é o- Defende a borboleta do mal. Eu tô defendendo a borboleta do bem aqui. se for parar pra pensar, é o contrário, viu, cara? É verdade, viu? Pior que. Vamos perguntar. Perguntem no local de vocês aí, ó. Você prefere enfrentar Eosmon ou Rudimon? Peraí, reformando a Olha, pergunta. se o Você cara percebe for- uma. Se o cara for de hybrid, Se o cara for de hybrid, realmente, ele vai preferir o Maelsmon. Então é isso. Fechamos que vilões merecem suporte ou mais destaque. E eu concordo. Corrobora com o que a gente já falou antes de alguns decks. E com isso a gente fecha a nossa primeira rodada. Fomos com a nossa primeira rodada e agora a gente vai para a segunda rodada de opinião e que suporte cada um quer e volta para mim e eu vou ser bem simples e direta de quem que eu quero que receba suporte. O nome dela é Lilith Mon. Apoio perfeitamente. Eu quero que a dona Lilith receba suporte neste ano porque depois do Barba ela com certeza pior Seven Great de Monlord de deck próprio, mano. Tipo, eu acho que É o igual a gente tava conceito... conversando. Assim, eu Pode acho falar. que o conceito do deck... Eu me apego muito a conceitos, tá? Conceito de deck e tal. Eu acho que o conceito da Lilith é um conceito muito interessante. Só que no nosso jogo, no nosso Digimon Card Game, a Lilith, ela esbarra no mesmo problema que os decks verdes têm desde o começo do jogo. O deck verde depende que o oponente jogue. Se o oponente não jogar, o teu deck não faz nada. E a Lilith cai na mesma problemática. Então, eu gosto desse conceito dela de tipo, eu vou te matar de uma maneira controlando você, você vai acabar se matando, mais ou menos é isso que ela faz, né? Você vai causar sua própria morte. E é um conceito muito legal de ter, mas ele tem que ser trabalhado, eu acho que uma nova leva de suporte pode ajudar. Porque eu não quero ter que usar Dark Animal Engine em mais um deck roxo pra funcionar, tá ligado? Então, eu igual acho a gente tava que- conversando. Pode falar, Ash. Não, eu só ia comentar que, tipo, meio que ela tem um problema de identidade ainda no que o deck ia fazer, né? Tipo, ela tem a questão de tentar fazer os bichos se matar, mas ela também cancela uns ataques que nem o Belf fazia, né? Falta uma direção de, tipo, o que ela vai fazer? Vai misturar ela com preto pra ela dar uns taunt, e aí se bota uns bichos com retaliation pra matar na volta? Ela vai ter, sei lá, mistura ela com azul pra ela congelar os bichos, e aí o efeito de se matar no final do turno passa a ser inevitável? A Como Lilith que do faz? Braga Sabe? não é... Ah, não, é pura roxa, tá certo. Tá. Ela é pra hoje. Fala aí, né? Fala aí, Michael. O que é a grande questão desse deck? É realmente, igual a gente tá falando antes, de depender muito do oponente escolher, o oponente tomar alguma atitude para que ela tenha um efeito. Você falou do suporte dela, realmente a engine dela, ela para ataques, mas no end of attack ela deleta. E para parar ataque, você precisa deletar alguma coisa. Então você deleta alguma coisa sua. Que você deleta alguma coisa sua, seleciona a Lilith aí, que a Lilith vai trigar. Então, assim, ela é uma engine muito defensiva e muito focada na defesa. Então, por que
ela tem problema? Porque ela não tem nada de agressão. Então, ela é muito lenta, é uma engine lenta. E, embora eu goste de jogar com ela com Dark Animal Engine, ainda assim, ela é lenta e você precisa de alguma ferramenta para você ter um certo ataque no deck. Sim. Por isso que quando esse deck viu algum sucesso, ele tava misturado com o Leviathan, tava misturado com o Lord Knight X, que é a versão que eu gosto de usar. Então, assim, a Lilith sozinha, ela não faz nada, absolutamente nada. Isso e o fato de, tipo, se você combar ela com Protoform, do nada ela vira um Vanilla, porque a Protoform vai embora e ela fica lá sem nada. Então, é difícil deixar a Lilith X boa. Eu acho que precisa de uma Lilith X nova, que melhora um pouco os efeitos e talvez esteja um pouco mais agressiva, com um Alliance, alguma coisa nesse sentido, assim, pra ela conseguir bater, que a Lilith não bate. É que é até um problema que, tipo, já, na verdade já veio solucionado antes, né? Não faz sentido esse deck ainda enroscar nisso, porque o próprio deck do Belfemon sabia disso, né? Ele era um deck defensivo que na volta você evolui ele pro Rage Mode e aí você vai para o ataque, sabe? Se limpa a mesa do cara e vai pro ataque. Ela não tem essa volta. Ela fica sempre tentando controlar a mesa do oponente, só que se o oponente só ignora ela até ter a remoção, beleza, ela assiste. Exato. Isso mesmo. Eu acho que eu tenho um pouco de mesmo. sentimento aqui com esse deck, que nem o que o Sindô tem quando ele falou do Galante, querer usar coisa de Galante, né? O Takato e tal. Eu queria usar nesse deck coisas de Lilith, tá ligado? Eu queria usar a Lady Devimon, eu queria usar a Bastemon e tal. A base de gato. A base de gato e que fosse funcional, tá ligado? Mas não é. Novamente a gente usando a Dark Animal Engine pra chegar num top end e fazer alguma coisa. E isso aí eu queria que mudasse. Por isso que eu quero um suporte pra Lilithmon. O Sindô foi o único que não falou nada. Qual a tua opinião, Sindô, sobre isso? Primeiro ponto é Kill the Dark Animal Engine, por favor. Eu não aguento Sempre. mais ver esses Por cachorros favor, para eu não todo aguento lado. mais. Cara, eu acho que a Lilith ela precisa de uma. Volto para aquela questão que a gente comentou lá antes, que era uma identidade própria, sabe? Uhum. Até porque a identidade dela, ela tentou trazer no começo essa questão de se algo é deletado, no meu turno eu faço uma coisa, no seu turno eu faço outra, sabe? Sim. Só que eu acho que quando isso acontece, você não sente aquele, putz, eu consegui fazer isso e agora eu ganhei a vantagem. Sim. Eu acho que ela precisa de alguma coisa que dê uma vantagem muito clara pra ela. E é um pouco difícil, mas sabe como que se ela conseguir querer, no caso, manter isso, ela teria que começar a trabalhar com uma questão de spam, sabe? Jogar coisa na mesa e os bichos terem um deletion pra aí você começa a fazer várias coisas e ter essa vantagem a mais. Concordo. A questão é que ela já faz isso. Eu acho que ela, mas ela faz isso de uma forma ruim. que eu acho que ela devia não ter joga, taunt, né? Eu acho que taunt resolve muito do que o deck tenta fazer e não consegue, né? Você não dá mais a opção de atacar pro oponente. Ele tem que atacar e você vai trigar seus efeitos. É o que falta nela, na minha opinião. Ela já tem um certo board spam que depende de alguma coisa morrer no campo, então é meio difícil. E, por exemplo, a option dela é horrível. A o quê? Fascination, se não me engano. Fascination é absurdamente horrível, porque você pode dar um efeito pra um, simplesmente deletar ele mesmo, e depois você não consegue mais dar efeito, porque a ideia dela é fantástica. É tipo, um sai deletando o outro e pronto. Mas então, você consegue dar um juggle no efeito da Fascination e simplesmente o file inteira. É ridículo. Acho que, tipo, eles têm que pegar esse conceito dela e melhorar. Eu acho que essa é a parada, tá ligado? Pega o conceito dela, melhora e vamos ver como isso aqui funciona pra valer. Porque a ideia é boa. Pra mim, a ideia é realmente muito boa. Fazer o oponente se matar de uma maneira sofrida e devagar. É como se ela estivesse torturando, né? Eu acho que a ideia é essa. O problema é... E se isso aí não acontece? Pô, uma maneira muito simples, na minha opinião, é copiar a parada que a Medusa faz. A Medusa cria um token do lado do cara pra ela matar o token e ele se prejudicar. Por que não tem a mesma coisa? Tá entendendo? É que ela esbarra num problema meio estrutural, né, do jogo em si, que ela quer ser um deck de controle num jogo que dá muito pouco espaço e tem muito pouca, tipo, simpatia por controle. Sim. Tipo, o Digimon em si é um jogo que tende mais ao agro do que ao controle. Sim, você não tem tantos casos de controle que avançam assim no jogo. Mas eu concordo. Mas vocês estão de acordo com essa, tipo, é uma ideia boa. Assim, eu acho que é uma ideia boa pra ser no jogo. Um deck eu gosto quando tem ideias diferentes. Eu acho que esse deck tem uma ideia diferente. E ter essas coisas assim, eu acho que é saudável pra não ficar sempre na mesma caixinha do vai evoluir, pra checar tantas, pra fazer não sei o que. Esse deck ele vai pra uma outra vertente que eu acho que é interessante a gente ter essas vertentes no Digimon
card game. Mas ele precisa de uma engine nova, 100%. Talvez um top end também, talvez, mas eu acho que eu acho que ele precisa mesmo de suporte. E se ele viesse esse ano, eu ia gostar. O que vocês acham? Ok ou não ok? Eu acho legal. Concordo plenamente. Acho que dá pra dar uma trabalhada. Então, Lilian Timon, aprovadíssima. Meu segundo suporte. Então vamos para o segundo do senhor Sindô. Qual é o seu segundo suporte? Bom, meu segundo suporte aqui, eu acho que ele é bem generalizado, por causa que, assim como você trouxe a questão do 0-2, eu vou trazer ali Eu já sei. uma temporada, que é Seekers. Seekers já tem mais de 2 anos. Deu um jump scare, né? Que surgiu do nada ali as coisas de Rudamon. Mas Seekers já tem 2 anos que acabou e que as coisas ali estão meio que deixadas de lado, principalmente a mídia. E eu acho que ficou muita coisa pra trás. Você não vai achar com o Seekers a maioria das coisas. Eu sei, Tem ainda o Comandra, o coitado do Comandra. Bota o Comandra, coitado. Bom, cara. Coloca a Ada Crossroad Eu sei, Reach aí, eu sei, pelo amor de peraí. Deus. Então, disso daí, a gente só teve relevância mesmo, eu acho que no Lobo, que foi sofrido pelo Comon. E é uma mídia que eu acho que ela foi muito injustiçada. O fato dela ter vindo como novel acabou que teve pouca gente que leu, e a gente ainda teve os problemas de tradução. Aquilo foi dolorido. Mas é uma mídia que, quando veio as comics também, a galera curtiu muito. E os traços, os desenhos, né, as artes que veio, a galera também achou incrível. E é algo que eles podiam trabalhar mais. Tanto a questão fora de mídia quanto dentro do jogo. Trazer mais para o pessoal conhecer. E querendo ou não, o jogo faz o pessoal ir atrás e querer conhecer um pouco mais. Sim. E eu acho que tem muito potencial. Aquele primeiro cara ali, cara, no Memon, pode tirar ele. Não quero ver a cara dele, não, porque ele já apareceu no meta e não foi por causa desse cara, não. Esse cara aí não merece estar nessa lista. É o restante. Eu tenho um ponto que eu coloquei The Brigade na minha lista. Especificamente The Brigade. Então, quando for chegar, não vou falar dele porque já tá aqui, né? Vai estar englobado dentro do Seekers, né? Eu acho que Seekers, na real, ele tem muitos problemas. E eu não tô falando do card game, eu tô falando dele no universo em geral. A mídia escolhida foi um problema, porque novel é um negócio muito difícil de você consumir. Não é rotineiro das pessoas consumirem visual novel e tal. Eu acho que se ele tivesse vindo como uma comic, ele teria tido muito mais sucesso, né? Não à toa, quando a acho comic que veio, foi um sucesso, né? Sim. Isso, eu ia falar isso, Ele tipo teve assim, 2 comics. a maior prova de que o formato de quadrinho funcionou melhor é que a gente tá tendo, tipo, essa comic da Shulin, ela é recente, se você parar pra pensar. Sim. E ela já tá no card game, sabe? Esse é o nível de popularidade. Então, eu acho que o Seekers ele sofre por conta disso, o material original, e tem uns problemas de tradução que o Nemo citou, que dá uma dificuldade nele, né? Agora, falando e trazendo pro card game, se fosse pra Seekers receber suporte e ver a luz do dia, isso aqui, pra mim, não deveria ganhar. Pra mim, é hora, tipo, o Fenrir, ele brilhou já no seu tempo. Se fosse pra Seekers ter... É porque eu não quero que a gente viva o que a gente vive em Oxi. todas as outras mídias, que é tipo assim, sai suporte pro 02, pro 01, quer dizer, aí o Wargreymon e Melga ganham, os outros ficam chupando o dedo. Sai suporte pro 02, aí o Imperial Dramon ganha um monte de coisa, os outros ficam chupando o dedo. Tô entendendo o que eu quero dizer, Não né? à toa que você percebe que você esqueceu um dos principais também de Seekers aí. Quem? Cadê o Dorumon? Ah, não, esse aqui eu não quero falar sobre ele, não, cara. Eu não quero Eu ia falar sobre ele. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero mesmo falar Sabe? sobre Dorumon. Mas vamos falar do Doru. Por favor. Eu acho que. Eu entendo a questão do protagonista, mas eu acho que o deck que eles estão fazendo, porque eles é um terceiro deck, né? É a terceira vez que eles criam um deck de Fenrir. Mas, meu Deus do céu, esse último deck que eles quiseram fazer com a trait de Seekers, eles castigaram. Mano, é triste aquilo. Porque aquilo não dá nem pra jogar, tá ligado? É porque, assim, injogável. Acho que eles teriam que rebutar o arquétipo inteiro e da forma que eles fizeram meio reboot. Eles não fizeram um reboot completo. Não, eles não fizeram Não. nada. Isso aí é um pedaço de bosta. É que tem outra coisa que Porque eu também... o problema tá sendo essa preguiça de design da Bandai recente, que, tipo, ela tá tentando forçar grupos toda hora no card game. A gente Então, tem, mano. em vez de Isso me pegar, incomoda. tipo, 5 arquétipos do Seekers
Seekers e tratar eles individualmente, que nem foi no lançamento das primeiras coleções, vamos fazer uma tag Seekers. A gente teve o Starter do Adventure. Pro Starter, eu acho que funcionou sucesso, assim. Era pra ser um negócio nostálgico, tipo, fácil de trazer jogadores novos, ok. Só que pro jogo em si, a maioria dos grupos não funciona. Os decks seriam mais legais individualmente. Sabe o que aconteceu? Parece que assim, a Bandai é aquela mãe que chegou e falou: Oi, hoje pra comer eu fiz este prato novo. Aí você experimenta o prato novo e fala: Nossa, mãe, eu gostei deste prato novo. E aí, por Todo 3 dia tem um prato. semanas seguidas, ela faz o mesmo prato. Você não aguenta mais. A gente teve no começo do ano passado essas tags que veio Seekers e outros decks. Legal. Foi uma experimentação que a gente viu que deu certo, porque usaram no Hero, usaram no Advent, falou, pô, da hora, beleza. Só que agora tudo tá sendo assim e já não tá mais legal. A gente já viu que os próximos STs vão ser isso, mano. É o meme do Jimmy Neutron, né? A Bandai. Olha, eu estou apresentando mais uma tag de grupo. Aí a gente, Bandai, é a 7ª vez esse ano que você mostra uma tag de grupo. Exatamente, Por favor, exatamente. Cara, esses novos STs já acabou com a minha hype quando eu via ali os caras juntos. Eu falei, nossa. Ali foi triste. Eu vou defender o ST do Beat Break, porque eu acho que pro Beat Break funciona ter um deck de grupo. Do que a gente viu até agora, pelo menos. Mas no Savers vai ser a mesma coisa, né? No Sabers eu acho zoado. Eu acho que, assim, você tem 4 protagonistas que são bem, tipo, marcados na memória da galera que viu Sabers e que já tinham decks e um deles, inclusive, precisa desesperadamente de um reboot do arquétipo pra você ir lá e decidir que é melhor fazer um deck de DATS no lugar. Você tá falando Rosemon ou você tá falando da Revimon? Você consegue jogar com a Rosemon. Você consegue jogar com a Revimon hoje? Peraí, tu não consegue jogar com a Rosemon, mano. Tu não consegue, não tem como, velho. Você consegue jogar de Bloom fingindo que é Rosemon. Exatamente. Você colocou uma Rosemon lá, você coloca a linha inteira da Palmon, aí fala, nossa, vamos lá. Os decks de Rosemon, eles são Vegetation genericamente, certo? Não são necessariamente só de Rosemon. O Ravemon, se você colocar Dark Animal Engine nele, ele não vai funcionar. Esse é o nível de o quanto ele tá ferrado. Ah, mas eu acho que a Rosemon também tá bem ferrada, mano. Se colocar Barbamon, funciona. É verdade. Mas assim, voltando pro lance dos Seekers, eu concordo de vir suporte para Seekers, porque eu gosto, novamente falando de conceito, né, do negócio, eu gosto do conceito dos Seekers, eu gosto do conceito do The Brigade, né, aquele lance da tropa de elite corrupta, porque eles todos são vírus, se você parar pra ver, né, e tal, solta os Commander mãozinho pra morrer, não tô nem aí. Eu quero destaque pro Ouryu. E por que eu quero destaque para ele? Porque eu acho que ele até hoje ele é segregado como uma peça para virar a espada do Alphamon. Então eu queria que ele tivesse mais destaque e tal. Doru. O próprio Pulsemon também, né? O próprio Pulsemon é uma peça central no Seekers e ele não tem um deck nem viável até hoje, o sabe? O Pulsemon é a promessa eterna, né, mano? Sim. Pô, o bicho era o mascote do Vital Bracelet, que é um negócio que foi integrado ao Seekers e que é um produto legal, uma variação de Digivice legal. Só que, mano, ele foi só esquecido no churrasco muitas vezes, assim, tipo. E o lance do Doru, eu gosto muito do Dorugora. Eu vendi o meu Dorugora, infelizmente, tá precisando de grana. E eu queria mais foco no Dorugora também, porque ele é um bicho muito da hora. Eu acho ele bem legal mesmo. E o Dex. As evoluções desse arquétipo lembram, tipo, os dragão do Final Fantasy, né? Uns Bahamut. Parece o Bahamut do uns filme. Dragão máquina bravo lá, tipo. Parece o Bahamut do Advent Children. Então, eu vou dizer que eu concordo 100% com você, Sindor, de vir um suporte para Seekers, contanto que a estrela não fosse o Fenrir de novo, tá ligado? Eu acho que a estrela tinha que ser todo mundo. É que não dá, né? Eu também acho. De Seekers. Não, dá. Eu acho que tinha que ser uma coleção que, por exemplo, como a gente tem as coleções temáticas, como Cyber Sleuth, Hacker's Memories, Time Stranger, uma coleção que revivesse Seekers. Entendeu? Ah, tá, porque você tá falando Seekers, isso, porque Seekers nunca teve uma coleção. O pessoal nunca normalmente não reparei isso, mas Seekers nunca teve uma coleção. Ele sempre foi tipo, essa coleção vai ter 10 cartas disso. Essa daqui vai ter um pouco disso. Mas nunca existiu uma coleção de Seekers, que viesse as coisas de Seekers e fosse temático pra eles. Então, eles sempre ficaram meio ali perdidos no meio. Eu aceitaria uma X de Seekers, por exemplo, tá ligado? Uma X voltada pra Seekers. Só a gente comparar que, por exemplo, a gente nunca teve uma coleção de Seekers e ele foi o centro das atenções numa certa época, que ele pegou depois do final do Ghost Game, não foi? Ele foi
Não, foi depois. Foi depois do Ghost até. Game Não, é e... depois. Isso que eu tô falando, mas tipo assim, ele foi uma propriedade que rodou sozinha, não tinha um anime concorrente a ele. Sim, sim, Foi. sim. Só que aí, se você parar pra pensar, ele nunca teve coleção dedicada. Enquanto Liberator, que beleza, eu gosto de todo o carinho que a Bandai tá tendo com o Liberator. Mas Liberator acho que já tá na terceira coleção. Terceira coleção. Já foi EX7, EX8 e agora EX11. Além dos suportes que tem todas as coleções de BT, né? Sim. Que é sempre algum protagonista. Então, tipo, é isso que eu falo. Tipo, o Seekers, ele foi totalmente escanteado, cara. E o problema começou desde a mídia, como a gente comentou já. Ele Sim. ter vindo como uma novel. Começou ali. E o pior é que a gente, tipo, quando a gente fala sobre Seekers, a gente consegue achar problemas em todos os lugares que não sejam a propriedade Seekers em si, né? Porque os personagens, mesmo o design sendo muito diferente do que a gente tá acostumado nas outras partes da franquia, ficou muito legal. A história também é bacana, a ideia, tipo, como eles implementam a questão dos hackers e tal. Então, tipo assim, o Seekers em si é legal. O problema é todo o resto em volta. O marketing, a forma que foi mídia. lançado, tudo, a mídia, tudo, tipo, é tudo menos o roteiro e o design de personagem é um problema. Eu acho que a Mas gente leiam tá... Seekers. Eu acho que a gente tá num consenso que Seekers seria bom, né? Sim. Com certeza. Com certeza. Então, Seekers aprovadíssimo, eu concordo muito com isso. Talvez eu seja polêmico em dizer que eu acho que Seekers tem um potencial maior do que Liberator, mas, enfim, só o tempo vai dizer. E com isso a gente termina a segunda opinião do Sindor, com todos aprovando. Vamos então para a próxima opinião do Michael Duqueira, que a gente tem que vir de suporte. Então, Michael, fala para nós, qual que é? Então, tô emendando um assunto no outro, né? Puxando essa linha aí que vocês trouxeram de Seekers, um ser específico dentro dessa linha, que é o Dormon, né? Eu tenho que falar de Alphamon, que inclusive foi o deck que eu levei pro regional do ano passado, que era ótimo contra Killbase, contra Levaia também, tchau Biel. Então, assim, era um deck muito interessante pro meta, que eu acabei pegando literalmente todos os matchups que eram ruins pra mim. Então, tudo que tinha Digivolve e Adventure, que também era um saco de enfrentar como alpha. E esse é outro deck que passou por alguns problemas de identidade de jogo, de jogabilidade, porque ele saiu na BT8, se eu não estou enganado. Naquela época, ele tinha uma versão voltada para OTK. Foi um deck quase bem Tier 1, quase Tier 0 do formato na época. Não joguei, então não posso dizer, mas soube disso, até surgiu o Blackboard Grey jogava e ele ser limitado. Eu jogava com esse daí. O deck, ele era meio maluco. Era meio maluco, Até o Doro Grey ser limitado. Que o Doro Grey é tão bom que mesmo se ele saísse da banlist no momento atual, ele ainda seria uma carta extremamente forte. Tanto é que ele vai continuar limitado a 1 por um bom tempo. Após isso, eles trouxeram mais alguns suportes pingados, né, do deck. Até que, finalmente, no ano passado, eles trouxeram duas versões totalmente diferentes. Então, você tinha o Alphamon ATK lá atrás. Aí, no começo do ano passado, eles trouxeram Chronicles, que você tinha que ficar brincando de ping-pong, evoluindo durante o ataque, e do nada você tinha um bicho preparado atrás também, e tudo dependia do tamer, você pagava muito pelas suas evoluções, e dependia do oponente ser idiota o suficiente para bater em você, para você dar um ace nele. Então era basicamente isso. Ou você dá Bem-vindo de volta ao Teresse. Exatamente. E por fim, como vocês sabem, Alphamon é um dos personagens mais importantes de Cyber Slough. Surgiu a outra vertente do Alphamon, que é o Alphamon CS, que junta tudo que o CS tem de bom dentro do deck, coloca o Alphamon de top end, você não tem nenhuma proteção, toma Digivolve e fica triste. E dessa vez você não consegue dar o Oryuken. Então, assim, qual que acabou sendo a melhor versão do deck? A melhor versão do deck é aquela antiga que você rodava na BT8, só que incorporando alguns cards que foram lançados ao longo do tempo. Então, por exemplo, Dorugamon do Seekers acaba sendo muito bom. Boas cartas do Chronicles, elas foram incorporadas dentro do deck, mas a ideia mesmo do deck ainda é um OTK que você tem duas cartas principais. Uma, ou a de Taunt, que é a Laplace Demon, ou então Mega Digimon Assembly, que é uma carta de fusão para você fundir direto da mão e já dar o TK no cara. Então, o deck em si, ele não tem a identidade visual necessária aqui dentro do card game. O que é para você fazer com o deck? É pra você ficar brincando de dois bichinhos diferentes, e depois a gente dá a mão e se funde? Ou então é pra eu ser um deck de OTK, ou é pra eu ser o deck voltado pra Kyoko, que eu comprei uma
uma Double Star pra depois simplesmente parar de surgir suporte. Então, assim, acaba sendo muito difícil. Então- E eu acho que devia trazer o deck pra uma vertente mais específica. Então, resumindo, isso aqui é um deck focado no alpha, né? É um deck de Oriuken mesmo, Alpha Moriuken, que tem uma identidade melhor do que o que Entendi. tem agora. Porque agora a gente tem 3 versões do deck. Uma é menos ruim, porque eu não posso nem chamá-la de boa, já que no meta atual você não tem tempo de procurar o suficiente. Eu vou ser bem sincero, ela é carregada pelo Kuboy da BT8. E sem o Kuboy você não consegue jogar com esse deck. Se tu for É parar pra impossível. pensar, a gente pode traçar um paralelo que o Alphamon agora ele tá vivendo uma situação parecida do Fenrir, né, o Sindel? 3 decks Exato. diferentes. Exato. 3 decks, nenhum tem uma identidade própria e é tudo remendado porque tomou lista. Exato. Eu acho que assim, os outros decks, eles não são Alphamon, né? Eles são misturados com ideias. E pelo menos o que dá a entender que tu tá querendo dizer é um deck do Alpha mesmo, né? Tipo, não é enfia o CS nele ou coisa do tipo. É a existência de um deck Isso de aí. Alphamon que faça alguma coisa mecanicamente otimizada e por aí vai, né? E neste momento, eu não sou a favor por uma questão conceitual. RK. Eu não sou a favor por 2 questões conceituais. RK, obrigado. Mas um outro ponto também que eu pego é... Eu não acho que a OTK é saudável. E a gente enfiar mais um OTK funcional no meta, ainda mais que deck preto normalmente é resistente. Vale lembrar o que era o Doru Guremon, né, mano? Então, eu tenho muito receio da gente voltar de onde veio, sabe? Do problema que isso pode dar. Dito isso, eu concordo com a tua opinião de tipo, é que a Bandai ela tá vivendo um momento de misturar, né? A gente pode concordar com isso. Ela tá pegando os seus bichos e estão misturando nas várias histórias, vários arquétipos, tag CS, tag Seekers, pá, então ela tá no momento de misturar. E eu acho que tem que chegar um momento que a gente tem que voltar a tirar a mistura e focar no deck. Esse é um deck do Melga. Esse é o deck do Alpha. Esse é o deck, sei lá, algum bicho de Libereto que é só daquele bicho, não sei. Mas eu fico dividida por esse meu ponto de eu não quero mais um deck de OTK, tá entendendo? Ele não precisa ser necessariamente OTK, não me importaria que não fosse. Sim. Mas um deck com uma identidade. Eric Sindou, mandem bala. Eu sou contra pelo fator RK, mas eu acho que o deck... Eu acho que ele, se ele fosse pra vertente de Chronicles, ele ficaria mais saudável, porque ele é um deck que bate forte e ele vai ter a volta. Porque acontece? Uma coisa que tá... Eu acho que vem de desagrado a questão do jogo é aquele jogo de one-side game. Eu tô aqui, Sim. você tupando, você não tem nada de resposta, e aí quando eu subir, eu dou 1 milhão de delay, 1 milhão de efeitos e eu ganho o jogo, saca? Então, tipo, não tem interação nenhuma. É só vamos brincar de quem vai olhar o baralho e achar o que precisa. É que me dá o feeling que esse Alphamon atualizado, Alphamon 98 atualizado, seria simplesmente o Galantimon preto. Ah, com certeza. Por isso que eu falei. Eu acho que se fosse pra dar uma continuidade, seria mais na vertente ali de Chronicles, entendeu? Tanto que foi o suporte mais recente que ele ganhou agora, que foi aquela option, né? Então, eu acho que ele é a versão mais saudável e ainda assim consegue ter um lado de defesa e ao mesmo tempo agressão para que ele também não demore 1 milhão de turnos pra vencer, que aí também acaba prejudicando, né? Ele não quer bater uma vez todo turno. O problema é que isso foge da ideia do Michael, que é um deck de alpha, né? Que é o que ele mais queria. Ah, mas é alfa sim, tem alfa, tem o Rio da Mole com o Ryu, é alfa, pô. É alfa. Eric. Então, eu também compartilho da sua opinião, Morgana, e eu vou um pouco mais além, que é tipo, eu acho que se um deck já tomou 3 reboots ao longo dos últimos anos e ele ainda não consegue existir direito, tipo, tem outros decks que merecem uma chance antes de ele tomar o 4º reboot, sabe? Sim. Eu acho que, tipo, beleza, é um bicho popular, é um bicho importante da franquia e tal, não sei o que, mas, pô, ele tomou 3 reboots e ele está num 4º deck que ainda é relevante até hoje, que é o RK, que sempre é um problema de lançar coisa que possa entrar no RK por conta disso. Então, tipo, eu seguraria mais um pouco, tipo, triste pra quem gosta do bicho, mas, sabe, não acho que não é a hora agora. Já se foi tentado por enquanto. Eu
Eu não quero ser, como diz Ivan Drago, se morrer, morreu, né? Mas eu acho que essa é a primeira que a gente tá em suma querendo um não, né, velho? Só o Michael K, o Sport Poco, a gente é. É culpa do RK. É culpa da RK e do É OTK culpa dele. do Culpa do RK, RK. mano. É É total culpa, culpa dele. é culpa da RK. Tudo culpa do RK, velho. RK, o drama de Michael perdeu tudo pro RK. Bom, passamos então do Alpha que virou o Beta, né? Não sobra nada. E Eric, qual que é a sua segunda opção? Então, a minha segunda opção, ela é meio que um misto, assim, ela é não necessariamente um deck, mas é propriedades que eu acho que poderiam ter mais suporte, que é a questão dos jogos mobile de Digimon. A gente tem dois, tem o chinês lá, que acho que é o Super Rumble, eu sempre confundo o New MMO Century. com o New Century, mas eu me refiro aos mais antigos, que seria o Lynx e o Rearise, que eu acho Então que aqui eles você têm tá falando disso daqui, na real. Harrismon isso, e o Rina. Rina Dragons e a parte de, tipo, Razenmon, tudo. E no caso tem um bicho em específico do Rearise que eu acho muito da hora e que ainda não tem carta. E ele mal aparece nas outras propriedades, que é a questão da Lovely Angelmon, né? Que é um nível 6 Nossa, que... mas é o seu desejo maior do jogo. Nunca vi Sim, alguém querer cara. tanto ela, Pô, inclusive. é Angelmon, só que porradeira e menos sexualizada. Assim, Te juro que eu nunca nem vi na minha vida. Peraí, deixa eu procurar. eu vou ser muito franca. Esta merda, Metallic e Volcanic, tem a chance de ser a coisa mais insuportável desse jogo. Aham. Dando suporte certo, cara. Isso aqui é algo que eu não quero bem no jogo, não, mano. Porque você imagina esses dois tendo, sei Já lá. é ruim o jogo. Então, imagina isso daqui, Volcanic e Metallic, possuindo uma engine competente tipo Rude. Eu digo além, eu acho que com as training dual color, esse deck tem muita chance de querer aparecer, né? Pra caramba, mano. Isso aqui, Sim. cara, se você toma um lock e seguir disso daqui, o jogo acabou, cara. Tipo, o que joga? RK. Pronto, tá ligado? É só isso. Então, eu acho muito E olhe lá. perigoso. E olhe lá, eu acho muito perigoso o Volcanic e o Metallic terem coisa. O Harrismon, eu concordo contigo, Ele tá, Eric? precisa. Mano, o Harris é muito injustiçado, Ele cara. é mesmo. Coitado dele, Sim. mano. Ele é. Você já leu E o pior o é que o Razen? Razenmon é muito legal. Razenmon Mostra é muito o massa. Razen aí. Mostra o Razen aí. É É tipo RA? de Razenga mesmo. É que É nem tipo de Razenga mesmo. Rasenga mesmo? Razen só. Eu escrevi Rasenga. Só que tira o. Eu escrevi É esses Rasenga. dois. Tem o roxo. Ele Põe faz, o Rainmode também. você precisa dele, É- porque eles não é Fear conceitam Potion, na um do verdade. outro. Acho que não estou precisando colocar. Ah, tá. É da hora. O bicho é da hora mesmo. Saca? Coitado. Esse daí, mano, ele é BT8, só que ele parece uma carta de BT4. Então, isso aqui eu concordo de você de vir, Eric. Eu realmente concordo, porque ele é injustiçado, eu joguei o joguinho dele, tá, na época. Só que Metallic e Volcanic criando uma engine forte com a Dual Training, isso aqui é um problema gigante que pode acontecer, mano. Isso sim, mas eu me refiro mais aos bichos que aparecem pouco, porque, tipo, o Dragon Lynx, ele ainda recebeu 2 levas de suporte, né? E promo. O Harris, ele tipo, saiu picado em várias coleções, nunca teve nada muito tipo, bom pra ele, e a Lovely Angelmon nem existe, né? E ela é um nível 6, tipo, legal, que poderia, tipo, criar um deck agressivo amarelo, por exemplo. Eu concordo, então. É isso aí, eu vou concordar. Essas mídias diferentes, né? Tipo, eu queria que essas mídias não tão mainstream viessem pro jogo, tá? Eu acharia legal. A gente pode expandir a tua ideia de os dos jogos, mas literalmente as mídias diferenciadas. Mas ficando aqui dentro ainda, eu concordo que essas mídias de jogos são legais de estar aqui. Eu acho que tem New bastante Century, potencial, né? sabe? New O Century. New Century eu já manjo pouco dele, mas tipo, acho que dá pra valorizar mais nos jogos. Tipo, o card game já faz isso muito bem. A gente teve Aham. tipo coleções centradas em Virtual Pet e tal, mas ainda dá pra melhorar. Pô, o Kerno não veio primeiro no New Century, depois foi pro VPAT, aí veio pro Card Game? Se eu não me engano, teve isso. Eu acho que foi. Eu acho que foi, viu? Então, Sim. e aí então dá pra fazer coisas parecidas, traz esses bichos que aparecem lá, teve joggers do Belfebon recente e tal. Eu acho da hora essa ideia de trazer essas coisas, essas mídias pra cá, porque são bichos legais, diferentes, né? O legal do Digimon é isso. Mano, a gente tá aqui com um dragão de magma, um dragão de metal e um cervo, tá ligado? Tipo, o da hora de Digimon é essas coisas misturebas. E que nesses jogos, é que eu sinto que assim, nas mídias mainstream, nos animes e tal, não tem tanto espaço para testes, né? Porque é mais para um público massificado, normalmente crianças, né? Porque é um shonenzinho e tal. E essas outras mídias, elas podem explorar Digimons diferentes.
E eu acho que dá pra gente trazer coisas boas daí, então eu concordo bastante. Então, não à toa, é isso que você falou até de, tipo, a mídia do anime não arriscar tanto. Se você parar pra pensar, a gente tem poucos protagonistas que não são o clássico dinossauro de alguma forma, sabe? É. E os que são, tipo, acho que o mais, que fez mais sucesso foi o Vimon, porque de resto, eles geralmente são mais canteados. O Beat Break tá fazendo até uma quebra disso, porque o protagonista não é um dinossauro, né? Uma vira. Ele vira alguma coisa, né? É pra ser um dinossauro. Decidindo que ele vira. E o pior é que o Vimon é um mini Dragon, né, que eles colocam, mas assim, enfim, eu concordo contigo, eu concordo. Eu acho que ficaria uma ideia legal, vocês concordam também, galera? Esse eu concordo bastante. Com certeza. Meu grande problema com os jogos de Digimon, pelo menos esses online e tudo mais, que ficou totalmente nichado na China. Por exemplo, É que praticamente a mercadológico, X12 né? inteira, a X12 inteira, os bichos que saíram lá são baseados no mais recente VPatch, eles são todos de New Century, que são baseados na cultura chinesa. Então, assim, eu acho que ficou muito travado lá no Oriente e não sobrou nada pra gente. Mas é que é uma São questão mercadológicos. mercadológico, né? Tipo, aí a gente vai ter que entrar numa outra discussão de como a Bandai e as empresas japonesas, porque ela não é a única que faz isso, né? Gere os seus negócios com alguns Sim. produtos. Eles fazem coisas, por exemplo, pra China, meio que assim, a gente que chore, né? Não sobra nada pra gente porque eles optam por ser desse jeito. Mas tirando esse problema, que é um problema que vai além, né, dessa discussão, eu acho que dá pra fazer coisas muito legais aqui. É isso. Então, com isso, fechamos a nossa segunda rodada. Última rodada, falaram todas as minhas outras opções, conseguiram esse feito. Eu acho que foi a única pessoa que teve opção que também falaram. Então, eu vou para uma outra que eu pensei que eu gostaria que tivesse, porque eu queria renovação dessas cartas no jogo. Eu estou falando de Digimon Adventure 3, porque eu quero uma Fall Down nova, Funny Fall Down. Eu quero uma Ordinemon e eu quero a Meiko Crackmon. Quero essa galera de novo, tá ligado? Isso Na verdade, é Raziel e Hagelmon. Eu acho que errei o nome do nível 6. Eu quero essa galera do Tri, que é essa versão Dark corrompida, né? Obviamente tem o feeling da Mastemon, que eu acho essas cartas muito legais. Eu adoro a Fall Down. Eu acho ela incrível, eu acho ela um Digimon maravilhoso. E eu acho que a Maycrack por conta de que, tipo, eu gosto da ideia dela de um anjo corrompido, tá ligado? Isso aqui é toda essa temática de anjos corrompidos, né? Então, eu queria isso aqui vindo de novo. Eu acho que a Ordine é um Digimon muito da hora pra ter só essa versão. Fall Down também, Maycrack, Raziel, Fall Down também e tal. Então, eu queria muito isso daqui e vai ficar um plusinho que eu queria um deck de Ophanimon. Mas eu acho que isso nunca vai acontecer. E é isso aí que eu tenho para trazer como minha última opinião. Tá, eu sou meio contra porque Tri nem existe. Né? Não sei Eu o que você tá concordo que falando. Tri não existe. E aí você tá relacionando exatamente cartas pra Mastemon. E aí. Então, mas aí a como eu resposta tá sei, ficando mais embaixo. eu queria isso daqui com um deck de Ophani. Eu queria um deck de Ophanimon. Mas eu acho que é muito Seria difícil. bom, mas é muito difícil. Tipo, é muito difícil, mano. É muito Vira um deck tribal de Angeomon, hein? Inclusive dá pra trazer a Lovely junto. Então, eu queria. Mano, deixa eu. Caramba, o Eric não ajuda também, né, mano? Ele vai virar a propaganda do cara. É que eu queria, mano, um deck de Ophani, mano. Mas muito eu queria, tá ligado? Ou tipo. Pô, existe o Seraphimon Tribal. Ele é um deck que você pode montar. Não, ele é. Ele é. Não, realmente tem. Realmente tem carta suficiente pra fazer um deck tribal. Inclusive, ele ganhou o campeonato na época da Ashes. Qual que é a X do Seven Great? 6, né? Teve campeonato com Seraphimon Tribal ganhando, tá ligado? Então, tipo, eu queria ter uma Ophanimon Tribal, mano, que misturasse as Ophanis. Podia ser a gente não tem também uma Ophani que, né? Eu acho que eu vou transformar tudo isso no final pra eu quero uma Ophani, tá ligado? Que todas as Ophanis, os efeitos, pelo menos as mais recentes que a gente teve, os efeitos pareciam com. Que tava muito misturado com vermelho, então era parecido com Valkyrie. Tirava DP e deletava, coisa nesse sentido. Velho, olha as Ophani então, assim, que a gente muito tem. Difícil. Porque assim, a Ophani tem a Fall Down Mode, tem a Ophani X, tem a Ophanimon normal, então assim. Tem 3 formas diferentes que você pode explorar. Nenhuma é boa. O jogo não explorou nada.
Nenhuma é boa, cara. E tipo, Se você parar pra pensar, tipo, a Ophanimon Fall Down Mode, só a participação dela no card game já é maior e melhor do que a participação dela no próprio Tri. mano, e nem a Magna Dramon é Exatamente. boa também, velho. Meu Deus, cara, eu tô triste. Ela apareceu pra fazer jogres. Eu quero o Fanny, cara, tá ligado? Eu queria muito um deck de Ophanimon. E tipo, quando eu pensei em suporte pro Tri, a primeira coisa mesmo que tava na minha cabeça é Ophanimon Fall Down nova. Porque eu acho que o bicho é da hora, pra caramba. Eu acho que até hoje ela tem uma ideia de efeito. O efeito dela eu acho que é legal, mas infelizmente não roda muito bem. Mas eu queria um deck disso daqui, mano. Ophanny, pra gente poder usar, tá ligado? Mas tem, mano. Aí, Enquanto ó, isso, aí já junta com a sua antiga ideia de Lilithmon, um deck que é Lilith com Ophanny, aí, ó, meio luzes trevas. isso seria É legal. Isso seria muito Isso seria legal. muito legal, viu, Tanto cara? que se Muito você legal parar pra mesmo. ver, Bandai me a contrate. Bandai me contar, a Ophanimon Ace AA, ela tá lutando com a Lilith. Aí, ó, viu? Exatamente. Então, eu acho Já tem meio pezinho ali, ó. As duas querem evoluir da gato. da Angemon, da Lilithmon, da Gato. Então, ó, Angemon ali, a Lady Dev. Então já tá tudo ali, Tipo, no meio caminho. isso me leva a um tipo de discussão que é por que a Bandai não faz mais decks dessas coisas, tá ligado? Tipo, são bichos que na lore eles são uma ramificação e meio que eles criaram uma rivalidade, tá ligado? A Gato vai virar Lady Dev e Angelmon, a Plotmon vira Black Gato ou Gatomon, aí vai indo e elas têm uma rivalidadezinha. E dá pra você fazer esse tipo de coisa com vários Sabe o que é o arquétipos. problema? Qual é o problema? É que, por exemplo, nesse arquétipo aí que você tá falando, você tem uma linha muito tênue entre Ophanimon, Lilithmon e Mastemon. Então, pra Sim. isso aí virar um deck de Mastemon extremamente quebrado e a Mastemon abusar dessa engine, é muito difícil. Ah, mas aí Acaba você- caindo na mesma seara que você fazer um deck de máquina ou de cyborg que não seja uma machine, né? Tudo só vai Exatamente. ser incorporado ao machine depois. Mas aí, por exemplo, você pode locar em trade, mas você tem coisas, por exemplo, você pode fazer um deck de Agumon que uma linha vai pro Skull Greymon, outra linha vai pro Metal Greymon, tá ligado? Coisas desse tipo. Tiranomon. Tiranomon perfeitamente. Então, tipo, eles vão ter uma rivalidade e você faz um deck desses dois tipos de coisa. É uma coisa que a Bandai poderia explorar, né? Mas não explora. E seria legal. E Isso aí que você tá querendo já foi explorado numa coleção chamada EX4, onde o tema era formas alternativas. mas, né? A gente, E deu né? muito errado. Né? E deu muito errado. Ping Pong de Greymon. Ping-pong de Greymon e Garurumon. É isso. Mas essa é a minha contribuição. Eu quero uma Ophanimon porque não é justo a gente ter deck de Seraphimon, não é justo a gente ter deck de Cherub porque existe, e a Ophanny, que é o terceiro grande anjo, não tem, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? É que eu sinto que a questão dos anjos foi incorporada a outros decks só, né? Tipo, ele faz parte da Mastemon, ele já fez parte do Three Great Angels, ele pseudo é um dos top ends do Alliance e tudo, mas nunca tem um deck, tipo, anjo genericamente, sabe? Não, mas é que você tem um deck tá de... sempre num grupo. Você consegue ter um deck de Seraph, você consegue ter um deck de Cherub, você não consegue ter um deck de Ophanny. O terceiro grande anjo virou Dominimon. Virou, Infelizmente. pronto, virou Dominimon. Você não tem deck de Ophanny. Eu E quero... o pior é que se você fosse fazer um deck de Ophanimon dedicado, a gente até tem as cartas no jogo, só que elas nunca mais foram relançadas, né? Tipo, porque a gente tem Plotmon, tem Plotmon X, tem a Gatomon e a Gatomon X também. Tipo, só que são muito antigas. Tem a Geomon Ex Antibody, tem no jogo. Só que ela só saiu uma vez e na época que o jogo tava engatinhando ainda. Então, minha opinião é Ophanimon, um deck dela, suporte para o Ophanimon ter finalmente uma sua identidade rodar. E o que vocês acham disso? Eu acho legal. Eu não sou contra, não. Eu acho legal e eu acho que poderia ser, tipo... É uma coisa que o jogo faz até certo ponto, mas, tipo... Acho que no momento atual ele sempre quer se basear muito numa propriedade ou em coisas que já estão estabelecidas. Concordo. Ele não lança, tipo, decks... esse deck ele nasceu no Digimon Card Game, sabe? Tipo, esse seria um deck pra isso. Não precisa pegar uma propriedade onde a Ophanimon foi mega relevante, até porque não tem. Ou que, tipo, uma história dela que tenha que ser recontada no card game. Você pode só fazer, vamos fazer a linha inteira dela, tipo, com efeitos legais pra ter um deck de Ophanimon. Dá pra fazer, sabe?
Tá? Isso seria bem legal. Então, finalizamos a minha terceira opção e vamos, Sindel, para a sua última. O que você gostaria de suporte? Cara, aqui eu vou pra uma vertente, puxando um pouco essa questão da Alfanimon. Fiquei um pouco em dúvida, até porque falaram já quase tudo ali que eu tinha pensado. Mas eu acho que é meio que, às vezes, voltando ali até que comentou, um tema meio X4. Eu penso muito, por exemplo, a questão do Megidramon X e do Magna Garuru, cara, o de Frontier. São cartas que são ofuscadas pela outra versão, saca, que existe. E Ele eu já acho tinha que... formas alternativas que não necessariamente fossem Accent Bar, né? Porque o jogo ele parece Exato. forma alternativa só Accent Bar agora. Exato. Então, tipo, e esse cara, ele precisa de amor. Magna Garuru, ele precisa. Ele precisa. Ele precisa de amor. É inacreditável muito... como essa carta nunca foi boa, mano. Nossa, cara, é muito triste. Eu olho pra ele e falo, mano, quero fazer ele brilhar. Aí você olha e fala, por que eu só não uso o Anga aqui, tá ligado? Sim, sim. Não tem porquê. E eu acho que isso aí é algumas coisas que dá pra pegar, essas ramificações, né? A gente tem ali a versão boa, a versão ruim, às vezes só o cara que é absorvido pra fazer o protagonista brilhar. Eu acho que esse segundo lado pode ser explorado mais. Esse lance do Magna Garura é tão triste que esse Magna Garura aqui, ó. Cadê você? Se você quiser trocar o Megiddo, pode pôr a fotinho do Caos aí, do Caos Galante, que aí tem mais a propriedade, que pelo menos o Megiddo ele ainda aparece. Já Vou esse daí, colocar meu, aí. coitado. Cara, esse Magna Garuru, ele é tão ruim que no deck de Blue Hybrid, a Blue Memory Boost não busca ele. Eu só vou deixar isso bem evidente, tá? Mano, tipo... Nossa, verdade. Verdade. Gente... É que eu já falei, não se chama mais Blue Hybrid, é Light Hybrid. Exatamente, é Light Hybrid, eu concordo contigo. Só que, tipo assim, mano, é muito triste, cara. Não é possível que o Red Hybrid, Kaiser Greymon, né, ele vê sucesso, viu muito tempo, aí vê o Ancient Greymon, e aí o Magna lá chupando o dedo, e aí sai o Ancient Garurumon, o Ancient Garurumon já não fazia porra nenhuma, levou lista pro que o Red Hybrid tinha que levar. Mano, é muito depreciativo, cara. Então, tipo, eu concordo com isso, você puxou essa ideia de X4, então eu concordo com essa ideia que, tipo, essas paradas que não são o foco, não estão na janelinha, né, não são o main character, eles devem receber um pouco de amor nisso. Eu acho que esses dois exemplos que tu deu, que é o Caos Galante, e eu acho que principalmente o Magna Garurumon merece uma paradinha, viu? O Magna precisa, cara, coitado. Ele é muito depressivo. E o pior é que o bicho é da hora, mano. Ele solta bala, canhão, dispara e quando quebra ele saca 2 sabres de luz e vai lutar, mano. Ele é muito da hora, velho. Então, pô. E aí o que sobra pra ele? Nada, E pra porque... segurança. E pra segurança, pode crer, sobra pra ele pra segurança. O que você acha, rapaziada? Eu acho que faz bastante sentido. Tipo, carinho melhor pelas formas alternativas e pelo o segundo dos protagonistas, por assim dizer, né? A galera azul. Isso. Eu Porque, acho que eles tipo, merecem mesmo. alguns chegaram a ter deck umas épocas, tudo, mas nada muito relevante. Tipo, tem umas formas alternativas também que nunca viram luz do dia. É um negócio que daria pra trabalhar melhor mesmo. Concordo. Realmente. Então fechamos que isso aqui tá aprovadíssimo. Por mim, sim. Eu sou meio contra o Magna Garura, porque eu odeio Hybrid, então é isso. Beleza. Então com isso a gente conclui a última opção do Sindel. Vamos lá. Continuando, Michael, sua última opção. Essa daqui é uma opção meio duvidosa. Na verdade, eu fui uma das poucas pessoas aqui que trouxeram algumas coisas que ninguém tinha pensado em falar, então eu tô até com um leque de opções bem grande pra poder comentar. Tu falou Ah, tá, que você não pegaram o teu. Tá, beleza, manda bala. Eu que peguei o seu. Isso mesmo. Aí ele. Eu tenho até um leque de opções bom pra poder falar aqui. Eu vou falar só uma menção honrosa aqui, que eu queria falar de Ragnarlord. Realmente é um deck que precisava mesmo de um suporte novo. Mas eu quero falar, na verdade, eu vou ser cancelado novamente, igual fui da última vez falando do Alpha. Eu vou falar do estrategista dos Royal Knights, que é o Leopard. Nossa senhora do céu. Eu acho que esse deck, ele precisa, na verdade, de uma identidade que ele não precisa incorporar. Não, na verdade, peraí. Outros decks pra poder funcionar. Primeiro esse Porque deck tem que existir. acontece? Exatamente, esse deck precisa existir. Porque o que acontece? Ele falta uma bottom end inteira pra esse deck, porque a top end dele, o Leopard e tudo que ele consegue trazer, é muito boa, mas ele não tem nenhuma bottom end e acaba que ele incorpora a Plant Engine. Então, eu queria muito uma coisa assim, o que vira o Leopard? Qual vai ser a
cadeia evolutiva do Digimon dele. Então isso aí a gente não tem. Eu acho que era muito interessante trazer, porque o Leopard é um bicho legal pra caramba, cara. Ele como vilão do CS foi muito massa. Eu acho que foi uma das aparições que ele teve maior impacto. Então, o Leopard em si, ele é um ser muito inteligente e muito respeitado nos Royal Knights. E eu acho que deveria sim ter um deck dele, então acaba sendo uma coisa um pouquinho mais rápida pra poder falar, e que de preferência ele não cheate um Medieval Gallant por 3. Então, vamos lá. Eu tenho 3 pontos pra falar do porquê eu digo não pro Leopard. Primeiro, esse rabisco. Lá vem. Primeiro, Primeiro olha, RK. esse rabiscó. Desculpa, cara, não dá pra ter respeito pelo cara que tem um rabiscó felpudo, mano. Foi mal. É o rabo de pompom, pô. Mas, porra, Eu cara, no tô meio da fofinho, guerra, mano. No véi. meio da guerra, eu vou olhar o cara com rabiscó e falar, pô, meu irmão, tu tem um rabiscó. Por Aí que não você dá. acha que ele é estrategista? Porque ele não tem coragem de mostrar esse rabiscó por aí. Não! Segundo, RK. Terceiro, eu vou ser muito franca, eu não quero um deck cheatando medieval, cara. Isso é um argumento fortíssimo. Eu não quero um deck cheatando medieval, mas nem ferrando, mano. Por nada do mundo, Isso aí foi o que cara. o deck virou. Exato, isso aí foi o que o deck virou. Mas Então, mas o tu ideal acha que, mesmo tipo é assim, criar uma identidade pra ele. tu acha que, tipo, se saísse uma engine nova com um Leopard novo, o pessoal vai falar, nossa, temos uma engine nova pra usar com esse Leopard novo. Ou eles iam falar, nossa, temos uma engine nova pra fazer Turbo Leopard baixando medieval por 3. Não é difícil de pensar isso aí, tá ligado? Mas aí você pensa o seguinte, que deck verde que o pessoal não vai pensar isso hoje em dia? Esse que é o problema. Todo deck verde o pessoal vai pensar, como eu trago medieval Um Lorde. Um deck verde que seja trancado na trade, pô. Mas o que eles iam Por fazer ser é verde, isso, você pô. ainda pode usar medieval pra evoluir. Não, você pode usar o medieval, mas o problema é você fazer o Leopard e trazer o medieval do teu lado por 3, mano. Esse é o problema. Então, tipo, eu sou. Mó legal. E tem um lance, Royal Knights, tá também de RK, tá ligado? Isso que eu não apanhei de RK durante o meta, porque o deck meu batia em RK, mas eu sei que tá legal de Royal Knights por aí. Então, eu não sou muito a favor, quero ouvir a opinião do resto do pessoal. Não, já tá bom. Eu também acho. Não compensa. É Cê louco, não não compensa. parça. Falei que ia ser cancelado, eu devia ter Eu ficado com ele na loja. Então o Leopard foi embora com o seu rabo O outro era felpudo. levar a mão. Caramba, mano, mas Não, tu... não, mano. não. Meu Deus. Não é possível. Nem você acredita nessa mentira, cara. O bagulho funciona até hoje, cara. Tu vai fazer 2 anos. Isso mesmo. Mano. Eric, vamos esquecer essas coisas ruins e fala teu último. Então, eu tinha algumas opções pra trazer, mas parcialmente a gente acabou falando delas, tipo, eu traria, obviamente, por clichê, o Terriermon, mas a gente falou na parte do 02, então acho que é Sim. chovendo molhado. A questão dos coadjuvantes, por assim se dizer, também é um negócio que a gente falou um pouco no ponto do Sindou dessa rodada, que, tipo, eu acho que tem vários dos arquétipos que já existem que eles meio que escantearam os coadjuvantes. Então, tipo, no Adventure, tirando o Adventure em si, que tenta usar todo mundo, mas no final acaba usando o Orgray e o Melga, o resto meio que fica sobrando, sabe, no rolê. Tamers é um caso à parte, porque meio que todos eles ganharam atenção quase que igualmente, né? Do Terriermon entra nessa seara, mas, Não, tipo... não. Todo mundo tem deck. Marine, Angemon, Guardromon, não tem. Não, essa galera aí a gente não considera. Né? Então. E, tipo, outro grupo que eu consigo pensar que sofre muito desse problema, até como o Sindou falou do Magna Garuro lá, é a questão dos outros guerreiros lendários, né, do Frontier, que, tipo, antes era Yellow Hybrid a parte da Zoe, hoje não existe mais o Hybrid dela, é uma peça pra usar nos decks de... Ai, como é o nome? De Emperor Greymon. O Tommy também foi com Deus, sabe? Todas as outras partes do grupo viraram só quem foi peças com Deus foi o Coit, esse que foi com Deus, tá, o Tommy. Então, tipo, pra tentar trazer algum assunto que fosse um pouco mais diferente, eu acho que arquétipos, e aí são vários decks, que eles precisam de um reboot, porque a forma como eles foi lançado prejudicou eles, foi a questão do Ghost Game. Eu acho que Ghost Game junta vários desses problemas que a gente citou em outros pontos, só que de um jeito... acho que ainda pior, que é a questão de, tipo, coadjuvantes escanteados, então você tem a Jelly e o Angora que foram com Deus, tipo, nunca mais receberam nada, enquanto o Gamamon ainda recebe algumas coisas. A questão de que o anime de Ghost Game foi uma mídia problemática, né, tipo, não teve coordenação entre a Bandai e a Toei, então, tipo... coisas saíram no card game e nem chegaram a existir no anime e etc. Sim. E a forma como foi lançado no próprio card game, né? Que o Ghost Game ele foi lançado picado em várias coleções.
Sim. Então, tipo, nunca teve uma coleção dedicada pra Ghost Game que, tipo, lançassem suportes bons Vai pros ter 3 agora, né? decks e tal. É X... Tá anunciado uma pra Ghost Game? Tá, pô, é X12. Tá, já foi anunciado. Por isso que Então, eu... mais um assunto meu que já envelheceu mal, porque eu ia citar Beat Break e Beat Break tem starter adicionados. é X12, vai ser Tipo, eu coleção de queria pegar Shambhala com Ghost Game. Eu queria pegar Aham. esses decks que, tipo, dá pra citar também, tipo, Chessmon, sabe? Que são decks Uhum. legais que só não tiveram nunca mais suporte e que, tipo, se não ativamente pegar pra lançar algo pra eles, é difícil eles saírem de outras formas, sabe? Eu acho que você deu o melhor exemplo logo no começo, que são os hybrids, tá? Eu acho que esse teu exemplo é o melhor possível. Que no final, Zoe, Tommy e JP viraram suporte pros principais. E é isso. Morreu. Eu tenho Não, tipo, uma. não tem como você fazer um deck deles mais, sabe? Não Exato. funciona, é isso. Exato. Eu tenho uma coleção da Zoe aqui em casa, uma parte da minha pasta totalmente dedicada à Zoe, com as AAs antigas dela e tudo mais, mas eu sei que morreu, tá ligado? A Zoe não tem mais um deck dela, o Tommy não tem mais um deck dele e o JP também não. Eu acho que eles acertaram refazendo as cores, tá? Porque as cores dos hybrids eram ruins. Não, tipo, a Zoe era amarela porque ela é menina, a gente sabe. Então, é que antes o design era tipo assim, esse bicho é azul, ele está na cor azul. Este Exato. bicho é amarelo, ele está na cor amarela. Era isso, O tipo. JP, Era. ele é verde porque ele é um besouro, por aí vai. O único que eu acho que fazia sentido até é o Tommy, tá? Mas isso aí é uma outra conversa. Eu acho que foi mais uma coincidência a parte do Tommy do que algo realmente, tipo, decisão Feito de ativa, propósito. sabe? Tô excluindo o Takuya, né? O Takuya é o que mais faz sentido, mas enfim. Mas esses aí não voltam mais, cara. E eu concordo que seria legal sair uma leva de suporte pra eles. Pra Zoe ter o deck dela. Pro Hitomi ter o deck dele. E que pode não ser tier 1 competitivo, não sei o quê, mas pelo menos ter. Então se tivesse alguma coisa assim, eu toparia. Eu aprovaria pra caramba. Ser jogável, né? Tipo, não precisa ser um Isso. deck bom, mas precisa poder existir um deck. Exatamente. O que vocês acham, pessoal? E eles estão num caso que eu acho que é o pior de todos, assim, né? Que eles nunca, tipo, eles já foram um deck possível, com pouco suporte, e hoje eles não é possível mais jogar com esses personagens no jogo, sabe? E é diferente do Ghost Game, por exemplo, que o Ghost Game, tipo, teve decks, eles não recebem suporte há um tempo, mas pelo menos, tipo, são funcionais. Sim. Os decks, o Blue e o Yellow Hybrid e o Green Hybrid antigos não são nem, tipo, jogáveis, sabe? Sim, sim. O deck foi rebootado e virou. Esses três aí só viraram suporte, realmente. Agora o pessoal do Ghost Game só foi esquecido mesmo pelo Bandai. Sim. Esse ano vem. Infelizmente. Esse ano de Alimon de novo. Assim, É eu não nóis. faço um pingo de questão de aparecer hybrid no jogo, porque eu sou o maior hater de hybrid que eu conheço. Então, assim, por mim pode excluir essas cartas. Eu tô mais do que feliz. Já tem que aguentar Purple Hybrid até hoje, faz 3 anos. Então, tirando isso, mas realmente faz um pouco de falta mesmo. Eles segregarem mais os arquétipos e não colocarem esses Assim, é personagens que no secundários final, de uma forma secundária mesmo. eles viraram totalmente o que eles são no anime. Eles são únicos exclusivamente suporte pro Exato. Takuya e pro Kojima. E isso é muito Sim. zoado. Exato. É triste. Nossa. Nossa. Então com isso a gente conclui essa última ideia do Eric e finalizamos o vídeo. Pessoal, é isso. Como eu falei, concluímos nossas opiniões do que deve vir para o jogo esse ano, excluindo essa primeira leva de esporte que a gente sabe que vai ter. Foram muitas opções e eu acho que a gente acabou falando até que bastante, até além do que a gente imaginou que ia conversar, mas porque essa conversa nós também falamos bastante do jogo, né? E de como o jogo, eu acho que Digimon pode melhorar com o que ele pode trazer, visões e oportunidades que tem nas várias mídias. Eu vou pedir então para cada um dos meus convidados aqui darem sua despedida, fazer o seu jabá, caso tenha algum jabá, agradecimentos, e vamos novamente pela ordem da minha gravação, que é Sindô, pode começar. Agradecer aí pelo convite, espero que o pessoal tenha curtido. Deixar aí nos comentários o que eles acharam, se concordam, se não concordam, quais outras ideias que a gente deixou passar. E seguir aí o canal, né, pô? A Morgana sempre trazendo novidade. Muito obrigada. Michael. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. Falar assim que minhas opiniões foram totalmente injustiçadas, igual a HUD é injustiçada até O cara hoje. quer trazer 2 RK, mano. E falar que podem contar comigo, se inscrevam no canal mesmo. A Morgana tá aqui para trazer para vocês o melhor conteúdo possível aqui dentro do país. E a gente tem que valorizar muito quando uma pessoa quer trazer, quer agregar para a comunidade do card game. Que é algo que falta um pouquinho aqui dentro do país. Obrigado de coração. É isso. Senhor Eric. Pô, agradecer o convite, como sempre. É muito bom
passar horas falando de Digimon. E, né, esperar que esse ano a gente seja surpreendido pelos lançamentos. O ano passado não foi um ano ruim, mas seria legal se a Bandai desse uma variada ainda mais esse ano. A gente já tem as coisas de Shambhala anunciadas, né, que por si só é um... Acho que vai ser a primeira mídia que vai explorar, né, além do Reference Book e do New Century, né. Sim, O card provavelmente. game vai ser a primeira mídia mainstream, por assim se dizer, que não tá alocada na China, né. Eu quero agradecer cada um de vocês por ter participado, por ter topado e ficando aqui. A gente conversou bastante. Foi mais tempo do que eu pensei que a gente ia ficar conversando, mas se a gente não percebeu o tempo passar é porque foi muito bom ter conversado disso. Vocês que assistiram esse vídeo, espero que tenham gostado. Como o Sindor comentou, deixem aí embaixo o que vocês acham que poderia vir de coleção, o que vocês acharam da coleção, das coleções, dos suportes que nós achamos que deveriam existir ainda esse ano de Digimon Card Game. Se inscrevam no canal. Curtam, falem sobre esse vídeo pro pessoal, podem falar com a gente nos grupos e tudo mais. Agradeço todo mundo que viu. Esse é o primeiro episódio do Boteco da Morgana, que é essa série que eu vou trazer meus amigos pra gente sempre ficar conversando. Vão ter mais collabs, o que a gente tiver de ideia pra falar, vamos trazer pra cá. Obrigado novamente e lembre-se sempre, não pode dar play de Digimon ou Tamer por efeito.